Hoje o nosso Café com Guerra é com um dos maiores radialistas, comunicador da nossa região. Além de ser um amigo, um irmão em Cristo, que honra estar tendo a oportunidade de conversar com ele. Ele que é acostumado a entrevistar as pessoas, tem o seu canal no YouTube, tem seu podcast e veio aqui conosco hoje compartilhar um pouquinho da sua história. Ele é acostumado a perguntar, mas hoje ele vai responder. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Eu digo a paz para o Guerra, né? Amém. Sempre. Esse Guerra que tem muita paz para passar para a gente. E eu quero agradecer o convite. E eu ficava sempre perguntando quando é que eu vou gravar lá no Café com Guerra. E seu corre-corre eu vejo aí, suas aulas, enfim. Mas hoje chegou o dia da gente bater esse papo e eu quero realmente isso, viu? Vai. Não quero perguntar nada. Hoje eu só pergunto. Que coisa boa, meu irmão, que veio. Você é sertanejo, né? Sertanejo, de Serra Talhada. Nasci aqui em 18 de março de 72. A gente foi morar em Campina Grande já quando eu era pequenininho. Depois, adolescente, fui morar de novo. E depois de jovem, fui morar de novo. 3 vezes meu pai se mudou para lá e a gente foi por conta da questão do clima. Meu pai é louco por clima frio e Campina... Campina é frio. Aí ele botava comércio lá, desculpa, era que lá estava crescendo, Campina é o comércio muito forte. Ele queria fugir do calor. Era o clima. Marquinhos, e a comunicação sempre teve presente na tua vida? Conta como foi. Guerra, quando eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro com muita assim, clareza. Eu entrava no quarto, e eu colocava a vitrola antiga, você sabe, e na vitrola eu sabia quais eram os hinos ali, que vem na capa do antigo LP, quem está assistindo nem sabe o que é isso. Esse menino novo sabe mais não. Sabe mais não. E aí eu ficava falando o nome das canções, que é hinos evangélicos, a gente nasceu num lar evangélico, eu ficava anunciando e falando essa canção para o povo que estava na sala, e eu ficava no quarto da minha mãe, entendeu? Era como se fosse ali uma brincadeira de rádio. Aí foi passando o tempo e eu fui me descobrindo que realmente essa era a minha vocação, a minha alegria era fazer isso. Depois chegou um amigo de São Paulo, que gostava de mexer com eletrônica, disse, eu consegui fazer um transmissor. Aí eu disse, transmissor como assim? Esse transmissor, rapaz, você sintoniza e ele pega nas rádios. Rapaz, legal. Como é isso? Deixa que era um transmissor que detetives usavam. Aí não tem uma frequência? Tem. Pronto, aí ele ligava, montou lá um estúdiozinho e disse, você não quer fazer a parte de locução não, tu é muito brincalhão e tudo. Eu disse, eu vou. Aí tô lá. Aí a gente brinca porque a gente diz assim, a gente não tinha ouvintes, tinha ouvinte. 20 pessoas da rua, que a gente dizia, ó, liga aí pra tal hora a gente vai ligar e tudo, pra ficar conversando e tal. Claro. E dali eu fui começando a me empolgar e fui me descobrindo que a minha vocação era essa. Aí daqui a pouco ele mesmo disse que você não faz um teste aí numa rádio e tal. Nessa época tinha aqui a Líder do Vale, era a única rádio. Era a única rádio, era a única rádio. Do Vale. A AM, que era a Voz do Sertão, e a FM, a Líder. E aí eu fui fazer esse teste, todo perdido, sem saber o que fazer. Eu não sei, coisa do destino. No dia do meu teste, o diretor teve lá uma discussão com o locutor do horário, uma coisa assim, umas 4:30 da tarde, mais ou menos essa hora. E aí, do nada, ele me disse, você foi quem veio fazer o teste? Eu disse, foi. Fica ali no estúdio, passando música, que o rapaz teve que sair aí e tal. Aí eu não entrei em detalhes, fiquei lá passando música. Só que, quando começa a tocar as músicas, deu vontade de falar. Ele não tinha dito que era para falar, mas daqui a pouco eu vou entrar e vou dar a hora aqui. Aí liguei o microfone e dei a hora, né? Na Líder, tal hora, aí botei a música. Eu me lembro como hoje, a primeira música que eu toquei foi uma de Sandra de Sá, chamada Quem Sou Eu. Sim. Eu coloquei a música, lá se botava assim, voltava, aí dava pausa para quando fosse na hora apertar e soltar. E quando eu toquei a música, eu tirei a música do ar, porque são 2 picapes, 2 vitrolas. Eu tirei a música do ar, ficou aquele zumbido na rádio. Meu Deus, a música. Aí soltei. Quando eu soltei a agulhinha, a música já estava no final. Eita, já foi minha primeira experiência com rádio. Mas aí faz parte. Aí dali eu fui começando. Daqui a pouco ele disse, você vai estagiar em tal horário, fiquei estagiando. Aí foi surgindo as oportunidades e eu abracei. Muito bom. E na época só tinha Líder do Vale. Que aí logo depois vieram outros. Veio a Cultura. Aí veio a Cultura. Que era uma briga terrível. Acho que você nunca nem ouviu falar disso. Não. A Cultura, como era uma rádio mais nova, né? Não, a gente era a mais antiga, era a Rádio Nova, era a Cultura. Aí um dia os locutores lá começaram a criar
Melô da Rádio Líder. Aí, como era esse Melô da Rádio Líder? Era uma música que eles escolheram para dizer que essa era a música da gente, dos locutores da Líder. E a música você conhece, uma música de Engenheiros do Havaí. Qual? Que era: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Cara. E eles tocavam dizendo, essa é a música dos locutores da Líder e tal. Existia uma guerrinha mesmo. Eu não sabia, havia essa rixa. Era, quando a gente se encontrava na rua, de uma rádio ou de outra, não, era lanchando junto, brincando, mas no ar tinha que ter, que era para gerar um... E aí, na época, eu disse, a gente tem que fazer uma de lá da também. Cultura. Vamos fazer aqui o Melô da Rádio Cultura. Aí, na época, o diretor também concordou e tudo, então bora. Aí eu fiz a música que é uma música do De Gritos. Sim, e essa aqui aqui é a música dos locutores da cultura. Aí a música era: onde estão a cara desses otários? Tudo. Mas era uma guerra boa. Claro. E aí começava a concorrência e tudo, mas era uma concorrência muito tranquila. Logo depois a Líder do Vale deixou de ser Líder do Vale para ser só Líder. Não, a Voz do Sertão deixou de ser AM e ela foi ser Rádio Líder, né? Que a Rádio Líder que está hoje no ar é a antiga Voz do Sertão. Sim, que era do AM. Aí a Líder do Vale anterior é hoje a rádio da Assembleia de Deus. Entendi. Uma rádio arrendada da Assembleia de Deus. Mas a antiga Voz do Sertão é que hoje é a Rádio Líder. Entendi. E aí depois da Líder, você ainda passou por outras rádios? Assim que eu trabalhei na Líder 2 anos, aí eu me envolvi em política, e foi por política mesmo, quando eu fui fazer a campanha do meu irmão para vereador e a campanha do prefeito que era contra o dono da Rádio Líder, e aí teve todo aquele processo e tal. Eu disse, então eu vou sair. Claro. Mas se você fica com a gente aqui, que daqui a pouco a gente vai ganhar a eleição, você já fica também na prefeitura. Eu disse, não, mas meu irmão é candidato lá e vai ficar esquisito, eu estou subindo num palanque e ele no outro, eu nem sou candidato a nada. E aí fiz a campanha na época de Augusto César. Você era do lado de Lorena, então? De Lorena. Augusto foi o candidato que Lorena escolheu com todo mundo. Virou ali Augusto Mania na época. Gente, Lorena é o avô da minha esposa, né? Que foi uma grande liderança aqui de Serra Talhada. Conselheiro, tudo. Conselheiro, ele foi prefeito 3 vezes, mas mesmo depois da política, mesmo depois de ser prefeito, sempre era uma liderança que era ouvido, uma pessoa muito sábia, que conseguia agregar valores, que conseguia juntar oposições. Sim, sempre conciliador. Em prol da nossa cidade, né? Muito conciliador, a gente sempre escutava. E aí terminou a eleição, aí já fui logo demitido da Líder, Augusto ganhou, aí daqui a pouco eu já fui para a Cultura no outro mês. Aí da Cultura fiquei 7 anos, daqui a pouco, por política de novo, eu saí da Cultura, porque a Cultura era dos Pereira, e os Pereira tinham um candidato que era Gildo. Né? Gildo Pereira. Eu não tinha me envolvido como candidato a nada, mas um dia, brincando assim, numa praça e tudo, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou me candidatar a vereador. Eita, tu falou isso aí. Falei. Pronto. Aí isso vazou lá pro dono da rádio. E aí eu me lembro que mandaram um recado dizendo, se você for candidato, não vai dar para você ficar na rádio, porque a rádio já tem um candidato e tal. Claro. Aí eu, na hora lá, eu disse, então se eu fico na rádio se eu não for candidato. Disse, então pode mandar minha carteira que eu vou sair e vou me candidatar. Aí fui candidato em 2000 a vereador, foi a minha primeira candidatura. Sim, já ia entrar na questão da política. Mas aí quando terminou esse período da campanha, não fui eleito, tive 582 votos, aí fui para a Estação SAT. Certo, Estação SAT trabalhar com Moção estava naquela rede. Sim. Pronto. Moção, você está falando isso em que ano? 2000. 2000, no ano 2000 eu me recordo. Era o auge de Moção. Era o auge. Aí eu fui para gerenciar uma das rádios da rede. E tinha aqui em Serra Talhada? Salgueiro. Eu fui morar em Salgueiro, né? A família aqui, mas eu fui morar lá para gerenciar essa rádio da rede. Eu ficava indo Recife, Salgueiro, onde tinha rádio da estação, a gente sempre ia, porque o seu João da Condil, que é João Florentino, ele me tinha como uma pessoa assim, quando eu precisava de alguma coisa criativa, algum comercial assim, Marquinho faz para a rede. Aí eu fiquei como... Ele me chamava de filho. Você é um filho para mim. Oh, coisa boa. E eu gostei... Entrou na herança, não? Entrei não. Entrei não, mas orei muito por ele. A gente tem uma relação até hoje muito boa. Muito boa. Coisa boa. E é tanto que quando eu saí de lá, eu disse, João, eu vou sair porque agora eu vou começar a trabalhar só para Cristo. Aí ele disse, negócio de crente, aqui tem um bocado assim. Ele entra, sai e volta. Eu disse, não, mas eu não vou voltar mais não. A partir de agora eu não trabalho mais em rádio secular, eu vou agora fazer somente a obra. Ele disse, e vai viver de quê? Eu disse, Deus proverá.
E Deus provou. Aí ele levou tão a sério que ele disse assim, então ore por mim, rapaz, eu tenho um problema no olho aqui, talvez eu perca a minha visão e tal. Contou toda a história, fiz uma oração por ele, depois ele teve a cirurgia, ficou tudo tranquilo. Da Estação Sat, eu fiquei ali um período de 2 anos, tudo aí eu saí de rádio, foi quando eu abri a agência, que era a Multistúdio. Fiquei com a agência, gravando e sem rádio. Mas gravava o quê? Fazia comercial? Comerciais para Líder, para Cultura, para as rádios que existiam na região, gravava. Comercial com os personagens, né? Tem um personagem que eu fazia a voz e tal. E aí, depois de 3, 4 anos, foi quando surgiu a Nova Gospel, que foi em 2005. 21 de 6 de 2005. Aí foi a Rádio Nova Gospel, que foi uma rádio que a gente tinha a possibilidade de escolher o segmento, se faria segmento musical normal, secular, ou então gospel. E aí a gente decidiu que ia fazer gospel para fazer uma diferença e tudo, e por ser cristão. Claro. E até na época eu dizia aos meninos, estava com a gente, se vocês quiserem que a rádio seja secular, porque comercialmente é mais fácil de operar, tudo bem. Agora eu quero somente um programa meu gospel. Eu não faço mais o secular. É uma decisão minha, eu não queria mais fazer. Como também em 2000, quando eu disse que não apresentava mais festa de banda nos palcos, porque a apresentação da festa em si era meu trabalho, mas o pós-apresentação não era, porque aquela... Muita gente. E naquela época, Guerra, o pessoal tinha locutor como um ídolo, como, sabe? Eles imaginavam como é o locutor e tal, e ia pro palco, aí brincava com um, brincava com o outro, tinha aquela interação e nunca terminava só nisso. Então, e às vezes até a sua própria vaidade, você termina se achando. Com certeza, Aí outra coisa, passava na rua, todo mundo falava comigo, eu dizia, você conhece essa pessoa de onde? Depois caiu a ficha, porque eu fico lá no palco falando meu nome, né? A pessoa está lá embaixo, eu não consigo ver todo mundo que está lá, mas a pessoa me identificava. Chegou a Nova Gospel, antes da Nova Gospel, em 2005, nós ganhamos o prêmio de melhor propaganda do estado de Pernambuco. A tua agência? A nossa agência. Inédito, nunca uma agência do interior tinha participado do prêmio, que é o prêmio ACERP, a Associação das Rádios e TV do estado de Pernambuco. E aí, quando eu fui concorrer aquela pressão arretada, e o cara que estava lá, de rádio também, do meu tempo de rádio, ele disse, tu vai participar aqui desse evento, mas tu sabe que aqui Recife sempre ganha, que as agências aqui, é interessante que as agências lá em Recife, na época uma campanha publicitária é 7 mil, 70 mil, sei lá, e eu gravava um comercialzinho na agência ali, para os clientes daqui, R$70, R$100. Mas eu estava lá, eu já estava firmado em Deus, e eu disse assim a ele, ao rapaz que veio dizer, você vai só participar? Eu disse, eu vim, mas eu estou participando. Minha propaganda está aí. Aí quando for abrir os envelopes, parecia o Oscar, né? Apuração de escola de samba, né? Jurado tal, do Rio de Janeiro, aí 9.3 para a agência tal, tudo aquele negócio todo, e eu fazendo de conta que estava só me divertindo na festa e tal, não estava preocupado com a votação, e daqui a pouco eu fui começando a olhar, aí no final o cara dá o resultado e diz a agência vencedora, que era o prêmio, tipo aquele cheque de Faustão, né? Sei. Era o prêmio de R$12 mil para a melhor propaganda de rádio e TV. Isso há quantos anos? 2006. 2005. Era dinheiro. Era. E aí quando 12 mil, acho que é hoje uns R$50 mil. Mais ou menos isso. Até porque na época deu para comprar toda a mobília, toda a parte tecnológica, mesa, tudo da rádio. Tudo na época. Eu estava precisando demais também na época. Deus é bom, né? Não, ele tinha prometido. Ele tinha feito uma promessa. E eu não tinha, ninguém tirava essa promessa do meu coração. Quando fui lá e recebi o prêmio, tudo, aí ao invés de discursar para falar do material da propaganda, eu comecei a pregar lá na festa. Foi uma coisa assim, foi um momento de Deus aquele momento ali. Depois chegou a Rádio Nova Gospel, que foi em 2005 também, né? Foi no mesmo ano do prêmio. E depois da Nova, não voltei mais para o rádio secular. Mas peraí, aí quando chegou a Nova Gospel, né, você que está na direção, montou toda a estrutura, conseguiu a operação, ela é ligada a alguma assim, rádio estadual? A Rádio Nova Gospel, ela é de uma fundação. Nós temos uma fundação e ela é uma rádio educativa. Ela é diferente de uma rádio comercial. Se você escuta, você vai ver que não tem propaganda como tem na rádio comercial. Não pode. Então a gente é uma rádio educativa que pertence à Fundação Ômega de Comunicação e Ação Social. Dessa fundação eu sou o presidente e na rádio eu sou o diretor.
de programação, faço locução. Aí tem Jô Alves, que é locutor também da rádio. Jô Alves é meu amigão. Aí tem Cláudio S. Gabriel, aí tem Orlando Santos, que faz programa não presente, mas ele faz home office. E tem vários parceiros que mandam mensagens para a gente veicular no ar. Mensagens que eu falo palavras, a palavra em 5 minutos, mensagens de 15 minutos. E assim segue a nossa programação. Cara, que legal. E aí continua, aí Deus mandou esse prêmio, você ganhou, você montou toda essa estrutura. Foi assim que funcionou, tá? Eu vinha da Asa Branca, da TV Asa Branca, porque como agência eu vendia e gravava comerciais para a TV Asa Branca. E os clientes daqui e tal, era um quadro chamado O Melhor do Sertão. Se você fazia esse quadro. Tipo uns classificados, entendeu? Certo. Aí entrava nesse tempo de 1 minuto, entrava 15 minutos de um anunciante, 15 de outro, 15 de outro. Tipo VTs. Aí fui lá receber a comissão nessa época. Quando eu vou voltando, eu fui mais Ademir, o amigo. Quando a gente vinha voltando, aí ele parou ali em Custódia. Eu tava desse jeito aqui, barbudão ainda. Nesse tempo eu tava orando mais, a verdade é essa. Aí eu disse assim a Ademir, eu disse, você acha que se a gente parar nessa igrejinha aí, Deus fala com a gente aí? Aí ele disse, eu acredito que fala. Eu disse, então para parar. Aí também foi como se fosse dar um cavalo de pau na pista. A gente parou. Entrou. Em Custódia. Aquela igrejinha em Custódia, na beira da pista. Igrejinha pequenininha, sabe? As irmãzinhas cantando um hino lá bem. Aí eu olhei assim pra dentro. Pop de Cristo. Aqui não vai, as irmãs do pop. Aqui não vai sair palavra nenhuma, não. Mas vamos ficar, ficamos lá. Quando chega a hora do pastor pregar, o pastor pega o microfone e diz, irmãos, eu vou pregar, mas antes eu quero dar um recado de Deus para uma pessoa que está aqui na igreja agora. Pronto. Ele dizendo que está aqui na igreja, eu pensei, pode ser qualquer um, porque aqui está todo mundo. Mas ele foi mais específico, ele disse, é uma pessoa que está aqui, do lado direito, lá atrás. Eu digo, tá. Eu dei aquela abaixadinha, né? Eu digo, pode ser com o Ademir. Fiquei na minha. Aí ele disse, Deus está mandando lhe dizer, peraí, antes de falar o que ele disse, eu vinha na estrada dizendo a Ademir, eu vou vender uma casa, e aí eu compro os equipamentos da rádio, porque eu já tenho uma concessão em Brasília que era o mais difícil. Eu vou vender a casa. A concessão é o mais difícil. E você já conseguiu. E que foi milagroso. Eu mandei a carta para o presidente da República, explicando tudo que eu ouvia do pessoal do Ministério das Comunicações, dizendo, manda aí meu galeto, manda aí minha cerveja. Eu não mandava nada. Só libera aqui se sai uma coisinha. Não mandava nada. Mandei a carta e tudo. E com poucos dias saiu a concessão. Aí eu vinha fazendo plano com o Demir, vamos fazer um festival, vamos fazer uns eventos, vamos fazer alguma coisa, programar alguma coisa para eu arrecadar dele, porque eu tenho que botar essa rádio no ar. Senão eu vendo a minha casa, tem um prazo de botar. E aí daqui a pouco a gente, quando chega lá, que o pastor pega o microfone, ele diz logo assim, Deus está mandando dizer a você, sem olhar para mim, estava dizendo lá na frente, que você não se desfaça de nenhum dos seus bens, que não adianta você fazer planos e projetos, porque a obra é minha, a porta, quem vai abrir sou eu, vai ser do jeito que está no meu coração, não foi assim, foi do jeito que eu, não, segundo a minha vontade, vou usar pessoas que você não conhece e recursos de onde você não imagina, mas a obra, mas a porta vai se abrir. Quando ele disse isso... Eu tô rindo porque é desse jeito. Aí Deus disse, trabalha desse jeito. Meu Deus do céu, aí eu disse, rapaz, Demir, o que é que tu acha, Demir? Que a gente tá incrédulo, né? Total. Aí Demir disse, é pra tu, rapaz, a gente vinha conversando isso agora no carro a tarde toda. Aí o pastor disse, você aí barbudo, eu me lembro como hoje, você aí barbudo, vem aqui por favor à frente. Aí eu já fui chorando e tudo, eu disse, pastor, tudo que a gente vinha conversando aqui, tudo, o pastor nem me conhecia. Sim. E ainda bem que foi em Custódia, né? Claro. Porque se fosse aqui, eu ia dizer, não, esse cara deve ter ouvido alguma coisa a meu respeito e tal. Resultado é que foi passando o tempo, quando a gente recebe uma palavra dessa, a gente já pensa que é na outra semana, pensa que amanhã chegou o dinheiro do céu. Foram 3 anos, aí eu fui um dia ao banco, vou fazer um empréstimo aqui, o cara do banco, amigo meu e tal, aí disse, Marquinhos, eu vou liberar aqui 50 mil, não era 50 mil, era uma quantia, e vou liberar, mas eu tenho que botar num cadastro aqui que você ganha tanto. Quando ele disse isso, foi como se fosse assim, aí tá errado. Eu senti na hora, aí ele disse assim, porque senão você não é aprovado. Quando ele disse aprovado, aprovar o cadastro, aí como se o Espírito Santo me dissesse, você vai ser reprovado aqui. Porque eu lhe disse que era recurso de onde você não imagina. E pessoas que você não conhece. Resultado é que eu estou em casa um dia, aí saí, desci do banco, não deu certo o empréstimo, não fiz, por essa teimosia. Inclusive o cara do banco disse, mas tem fulano que é da igreja tal que fez, tem fulano também é crente que fez e tal. Eu disse, não, mas aí... Cada um faz o que quer, aí sua consciência. Fui para casa. Depois eu estava em casa, chegou um camarada de São Paulo, todo engravatadozinho e tal, aí disse, eu vim, aqui é a casa de fulano, isso é a minha. É que um irmão meu lá em São Paulo trabalha
trabalha lá comigo e ele mandou entregar esse CD a você, né? Sempre já tem um CD, né? Uhum. E aqui são as músicas evangélicas. Ele disse que você mexe com rádio aqui. Eu disse, rapaz, ainda não. Eu tenho um programa na Rádio Cultura, comprado, que era um programa evangélico, que eu não fazia mais secular. E ele disse, aí para você tocar essas músicas, pode ser? Eu disse, pode. E é teu irmão, é fulano de tal. Ah, sim, conheço. Ele disse, mas você trabalha em rádio aqui não? Eu disse, não, na verdade eu faço um programa, mas eu tenho uma concessão de rádio em Brasília. Mas ainda não tenho os equipamentos e tal, coisas que eu preciso para botar no ar. Aí ele disse, rapaz, meu sonho era evangelizar esse sertão aqui todo. Digo, e por que não evangeliza? Porque eu trabalho lá, eu sou gerente de mais de 10 lojas. Eu estava numa quarta-feira, dentro da loja, aí o Espírito Santo disse a mim, ele dizendo, né? Vá para Pernambuco, compre 2 passagens. Aí eu fiquei perguntando a mim, eu disse, vou comprar essas passagens para Pernambuco, para quê? Deve ser para ver meus pais. Aí eu vim para cá, do nada comprei, vim no meio de semana, mas agora, conversando com você, que eu estou entendendo o que é que eu vim fazer aqui. Tá faltando o quê? Eu disse, o transmissor e o link, que é o mais caro. Ele disse, pois não falta mais não, vou lhe dar. Ah, como Deus trabalha. Nunca tinha visto o camarada. Eu disse, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu orar mais pelo menos uns 10 dias, para Deus confirmar se é você mesmo. Veja que eu estava tão confiante, com tanta fé que Deus tinha me dado aquela palavra. Aí ele disse, não, fica à vontade. Nem aceitou de primeiro. Não, pode orar e tal. Depois de uns 10 dias falei com ele, não sei nem onde ele comprou, eu sei que chegou em casa, transmissor e link. Aí faltava a mobília, né? Mobília, computador e tudo. Aí foi quando surgiu o prêmio. Caramba. Quando eu recebi o dinheiro do prêmio e esses equipamentos dele, aí cumpriu a palavra. Recurso de onde você não imagina. Eu não imaginei concorrer que eu ia ganhar o prêmio Acerp. Nunca na história uma agência de interior ganhou, nunca nem participou. E foi um pastor que me incentivou a participar. Vai lá, rapaz. Eu disse, rapaz, isso é muita vaidade, eu estou fora disso. Não, rapaz, é seu trabalho. Que quem ganhou foi até a propaganda no plano funeral. Que o cara na época disse, não, faça propaganda de funeral pro povo rir. Eu digo, mas... Foi o que tu fez do PM? Foi na época, né? Que tu saía do caixão. Não, essa aí foi outra que a gente preparou. Depois essa foi mais recente. E não foi eu no caixão, não. Aí, mas aí ganhou o prêmio e tal, e na época o prêmio, o plano ficou muito mais conhecido, porque era uma coisa funeral, mas o povo ria, né? O BM? Era pro BM, aí ele aceitou e tal. Aí teve a revista e tal, e assim, foi uma coisa inesperada, mas eu vi que foi o cumprimento de Deus. Por isso que até hoje as pessoas ligam assim, às vezes, me lembro de um cantor muito famoso que você conhece aqui da região, participou de várias bandas e ainda está numa banda grande, ele disse assim um dia, tu não quer me vender não? A rádio. Aí eu disse, rapaz, fala o seguinte, fala com o dono, o que ele disser eu fecho. Aí ele disse, é que a concessão aqui em Brasília, tudo, eu vejo Marquinhos lá, tem o nome, Marcos André, porque eu sou Marcos André Pereira de Moura, meu nome não tem Dantas. Oxê, peraí, já a gente chega nisso. Tem 2 erros, é o Marcos com U. É Marcos com U. Com U, é Marcos com U, André Pereira de Moura. Aí seria mais Pereira, papai é Luiz Pereira Dantas. E esse Moura, mamãe é Inácio de Moura. Essa Moura da tua mãe é de onde? De Santa Rita. De Santa Rita aqui? Aqui, papai conheceu mamãe lá na feira de Bernardo Vieira. Ali. Porque o meu avô tem Moura. Meu bisavô, Moura Guerra. Meu avô é Zusa Inácio de Moura. A família Moura se juntou com Guerra. Foi. Por exemplo, que tem o Moura Guerra, na verdade tem o Moura Cavalcante. Moura Cavalcante. Que foi governador do estado. Sim, foi. É seu parente? Deve ser, É parente do meu avô. Deve ser, porque essa família Moura, a origem é ali. Ou parte da origem é ali, né? Em Santa Rita, o pessoal dos Inácio e tudo. Então será que eu tenho um pezinho aqui também? Porque eu já descobri que a minha avó... Eu acho que tem. A família da minha avó é ali de Sertânia e Afogado da Engazeira. É, né? Que é a família Arruda, que veio de um coronel Tertuliano Gonçalves de Arruda, uma coisa assim. Então deve ser. Tem sangue aqui. Sim, Já perdi o raciocínio, não lembro, mas eu tô assim, viu? Mas eu acho. Eu tô assim agora, tranquilo. Me perdoe. Você tava falando de um cantor próximo que queria comprar a rádio. Foi. Mas aí depois surgiu o dono da Condil, onde eu trabalhei na estação SAT. Marquinho, rapaz, eu tô montando uma rede aqui no estado e tudo, e eu queria, na verdade ele queria comprar para arrendar, né? Aí eu queria comprar rádio, tudo, vamos conversar e tal, eu tô com 500 mil aqui, já amanhã cai na sua conta, na época. Hoje vale muito. Amanhã já cai na sua conta e tal. Eu disse, mas é porque o dono não deixa, rapaz. Eu nem vou falar com ele sobre isso. Gente, você vendeu a outra pessoa. Disse, não, isso é de Deus. Eu só sou administrador aqui. Se eu quiser, o senhor fala com ele.
Entendi. Porque foi ele que abriu, foi ele que deu, foi ele que... E até hoje eu sou incompreendido, sabe? Porque a rádio poderia estar faturando muito e tudo. Mas eu sigo uma regra da lei. Uma linha editorial, né? E a lei diz que a rádio educativa não pode se portar como rádio comercial. Claro. Ela pertence a uma fundação sem fins lucrativos. Sim. Então a gente tem que ter verbas nela para manter. Claro. Mas não pode ser uma coisa de lucro. Claro. Então a gente tem esse cuidado. É tanto que a fiscalização em cima disso é muito maior. Claro. A rádio secular não tem essas coisas. O cara faz Sim. o que quer e tal. E aí, Deus foi quem abriu, Deus foi quem fez. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a montei a caravana do louvor, os cultos nas cadeias, que até hoje a gente faz. Sim. A gente faz um culto lá em Já ia te Verdejante, na perguntar cadeia como é. feminina. Meu amigo Guerra, as detentas, né, privadas de liberdade ali, elas louvam com mais alegria e com mais entusiasmo do que pessoas que estão aqui livres, entre aspas. Sim. Tem pessoas cantando aqui que estão presas e lá elas louvando, chorando, se emocionam, a gente ora por elas. E a gente faz também lá um trabalho de psicanálise. Eu atendo uma vez por mês, atendo 4, 5 por mês, lá no presídio. Aí já na cadeia daqui também a gente faz um trabalho junto com a Batista Missionária. E assim a gente vai seguindo nossa linha de evangelista. Muito bom. Eu sou radialista, Certo. evangelista, psicanalista, motorista, humorista. Eu sou tudo no Insta. Tudo no Insta. E ó, já que a gente tá falando da rádio, conta pra gente aqui como é a programação, qual é a frequência, Instagram, pra quem tá nos assistindo que quiser começar a ouvir, inclusive alguém que quiser fazer oferta, que tiver interessado em contribuir com a obra do Senhor. Na rádio a gente não recebe oferta. Tá. Porque às vezes o pessoal queria dar dízimo na rádio. Eu penso que dízimo e oferta é para igrejas que elas têm realmente essa despesa e a gente não recebe, né? Na rádio a gente vende os espaços como apoio cultural. Por exemplo, Guerra quer colocar alguma coisa lá, respeitando a questão da ética, ele vai falar programa tal, apoio cultural, a empresa tua e o slogan da empresa. Entendi. Não pode dizer vá lá, vá comprar. Não, a claro, gente não claro. tem, não pode fazer isso. Então é um mínimo. E a rádio tem uma programação a partir de 5 da manhã. Na verdade, ela é 24 horas, mas com locução a partir de 5 da manhã, que é um programa chamado Acorda Cristão, que é feito por Ademir Gomes, o Matuto de Jesus, que ele faz em Recife. E esse programa, ele grava uma hora de programa para a Rádio Nova aqui de Serra Talhada. Cara, ele grava lá. Ele grava lá e todos os dias ele já manda a gravação e entra como se fosse ao vivo. Inclusive, Certo. da hora certinha, porque entra na hora certa o programa, de Entendi. 5 da manhã. Não é de 5, é de 6 da manhã até as 7. Certo. Mas aí nesse horário não há interação com o público. Não há. Porque, e há, mas assim, das pessoas de lá, Sim, do claro. Recife, tudo, que gravam, entendeu? Se ele estiver gravando o programa lá e quiser botar, ele mesmo ligar para alguém Ele para faz. entrar na gravação, ele faz. Entendi. Mas não é ao vivo. De 7 da manhã, eu começo o programa chamado Café com Fé. Café com Fé. Acho que eu mando Café para com você Fé, de vez em quando. já escutei várias vezes. Aí é um programa também para acordar Pode as ficar pessoas. mandando pra mim, viu, Eu vou sempre. ficar mandando. Eu às gosto. vezes fico sem querer incomodar, porque é muito Não, cedinho. me incomoda não, eu gosto. Mas pra gente que acorda cedo, acordo cedo. né? Então de 7 horas o Café com Fé até ali pertinho das 8, né? E aí de 8 até... Calma, no Café com Fé, tu sempre traz uma palavra, abre para escutar a população. Tem uma mensagem de 10 minutos, sem notícias, tem curiosidades, benefícios disso, benefícios daquilo, interação demais, porque fica ali chegando mensagem o tempo todo, pessoas mandam foto do café delas, como é que tá o café, pessoas mandam foto de chuva, de relâmpago, de tudo, então é uma interação muito boa. E na verdade eu digo que eles é que fazem o programa ali. Sim, sim. De 8 até às 10, a gente tem o programa de Jô. Jô Alves. Que é o programa de Jô, tem um nome do programa de Jô, mas é porque ele mudou recentemente e agora em 26 é que ele vai estar com essa nova roupagem. Que ele faz o programa com Márcia, que é a esposa dele. Márcia Flor. Márcia Flor das receitas e tudo, mas teve um probleminha de saúde esse final de 2025, lá para junho de 25, então ela está ainda se recuperando para que eles voltem com tudo. A partir das 10, a gente tinha um programa chamado Programa 2, que era apresentado por mim e por Tatiana.
Sim, sua esposa. Era com discussões ao vivo, discussões que eu digo não é briga, não. Sim, sabe? sim. Falar de relacionamentos, enquetes sobre casais, como é que o homem faz, como é que a mulher deve se comportar, enfim, e trazendo tudo para a Bíblia. Mas aí Tatiana se ocupou muito, tem ministério agora, tem loja, enfim. Foi vice-prefeita. Foi vice-prefeita e aí atrapalhou um pouquinho essa caminhada dela em rádio. Mas aí, o que é que eu faço? Eu estou fazendo de 11, a gente tá fazendo testes, né? Mas de 11 até 1 um programa chamado Agora Sertão, que esse é o que é feito pelo YouTube. Sim. O áudio na rádio, mas ele é feito totalmente YouTube. Que é o que eu te disse aqui em off, fica aqui a tela, eu fico em pé. Eu já fui uma vez lá. Você foi, mas você foi na banqueta. Fui na banqueta. Esse eu fico em pé igual o Balanço Geral mesmo. Aí tem um quadro chamado Alô Dantas, o pessoal manda vídeo de rua, manda vídeo do que acontece lá no bairro, sabe? E eles mesmo mandam pra eles se verem, que eles querem. Eu ainda não vi, eu quero assistir. Pronto. Aí eu quero assistir no ao vivo. O ao vivo. Eu vou te mandar no dia Manda assim, do start, realmente, porque a gente tá em fase de teste, claro. Fazendo os pilotos, né? E aí até 1 da tarde. Aí de 1 da tarde até as 4 da tarde é Claudeci Gabriel, que ele também faz remoto. Certo. De onde ele faz, vai pelo Anidesk, que é o sistema, e ele faz o programa remoto. De 4 da tarde até 5 tem playlist, que é uma sequência de louvores, e de 5 da tarde voltaria, né? Que esse ano a gente vai ver como é que vai ficar não é Acordando na Fazenda, não. Entardecer na Fazenda, que é também do Matuto. Aí esse ele faz ao vivo. Aí o pessoal daqui participa. Entardecer na Fazenda é bom. Entardecer na Fazenda. Aí ele vai até a hora da Voz do Brasil, que é de 7 da noite. Aí tem a Voz do Brasil e de 8 da noite, playlist. Playlist até o outro dia. Até o outro dia. Muito Músicas antigas, hinos que marcaram, tal. A música da minha vida, tem essas sequências da programação. Toca Ademar Campos lá? Ademar, grande Lázaro. É o Senhor. E de manhãzinha, Embaixadores de Sião, é do seu tempo? Não. Não, Embaixadores de Sião. Não. De manhãzinha, Rildomar, Quebranta-me, Oséias de Paula. Oséias de Paula. Aí tem aquela A Melhor Coisa que eu já fiz. Sérgio Lopes, o amigo que eu encontrei. Então, tudo isso a gente toca lá. Uma seleção bem cristã, assim, e bem eclética. Você pode estar ouvindo aqui, daqui a pouco toca um piseiro gospel. Piseiro gospel ainda não vi. O que mais tem lá. Daqui a pouco toca um forró gospel, daqui a pouco toca um reggae, a música de Aline Barros em ritmo de reggae, com outra voz, com outro cantor, porque isso é o que mais tem hoje. Na minha época, eu me converti em 99, né? Na minha época era o auge lá da Oficina G3, né? 99, foi o ano que eu retornei para o Evangelho. Entendi. Passei 12 anos afastado e tudo, achando que era autossuficiente. Famoso, pensando que era famoso e tudo. E que era bam. Foi o meu tempo de perdição, sabe, Guerra? Que eu digo sempre que a minha maior vitória, a minha maior bênção, foi nesses 12 anos que eu estava longe do Senhor, foi não ter morrido. Sim. Porque eu morreria no pecado. Já tinha Tatiana na época? Não, porque já tinha Tatiana, em 99 já tinha. A gente já tinha alguns anos de casado já. Entendi. Mas assim, perdido, fazendo o que o diabo gosta. E qual palavra Mas ele perdeu. E qual palavra você daria para essa pessoa que precisa passar pelo processo de quebrantamento do vaso para poder colocar vinho novo? A primeira coisa é não ter formalidade, nenhuma coisa que impeça de você falar com Deus como você conversa assim, como a gente está conversando. Porque, infelizmente, tem gente que diz assim para mim, um dia quando eu parar de beber, um dia quando eu parar as drogas, um dia quando eu parar de me prostituir, um dia quando eu parar o adultério, aí eu vou me entregar para Jesus. Não vai conseguir. Você tem que ir primeiro para Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra que eu deixo é essa, vá do jeito que você está. Eu ontem conversei com um usuário, né, e ele dizia assim, eu fumo de manhã e fumo à noite. Aí eu disse, mas nunca pensou em deixar, não sei, eu penso em deixar, mas não tenho força. Eu tenho que falar assim, ó, na hora que tu for fumar o baseado, tu diz assim, Jesus me liberte disso. Porque mesmo que faça bem para o teu corpo, em um alívio e tal, alguma coisa, mas fuga da realidade. Tá te levando para o inferno, e tu sabe que o inferno é real, ele existe. Então, a palavra é essa, vá do jeito que você está. Converse com Deus como você conversa com uma pessoa de sua confiança. Deus, hoje eu estou arrependido disso, hoje eu estou preocupado, hoje eu estou triste, hoje eu estou magoado, hoje eu falei o que eu não deveria falar com uma pessoa, hoje eu gritei com fulano,
Hoje eu estou cansado de tentar acertar e errando, eu estou cansado de querer fazer o certo, de fazer o bem e só faço o mal. Uma conversa bem franca, como alguém que conversa com um psicólogo, quando você se abre realmente. A Bíblia diz, confessai vossas culpas uns aos outros e sereis curados. Então a palavra é essa. E quando é isso? Hoje. Ah, quando eu me limpar mais eu vou. Não vai. Eu não conheço nenhum que diz assim, agora que eu estou realmente limpo, eu vou. Não vai. Você tem que ir como você está. Você tem que ir como o filho pródigo foi. Estava lá, gastou tudo que tinha. Quando já estava ali tentando comer lavagem de porcos, ele caiu em si e disse, eu vou voltar. Porque lá, os empregados do meu pai tinham uma vida melhor do que essa. Entendeu? Ele não quis voltar para o pai quando as coisas melhorassem lá, não, ele vou agora, podre, sujo, mendigando, querendo comer lavagem, ele foi, e quando ele chega, o pai vendo de longe, já abraçou e disse, pronto, meu filho chegou, até o irmão não gostou, né, mas ele aí, não, ele estava morto, agora viveu, esse aí estava perdido, foi achado, e o menino querendo explicar, meu pai, eu gastei tudo, me perdoe tudo, e ele disse, meu filho, o mais importante você já fez, você voltou. Então, para você que está na droga, tem saída, Cristo, o caminho é Ele. Para você que está na prostituição, para você que ainda continua alimentando aquelas conversinhas no WhatsApp, que você sabe que vai terminar no motel. Até porque o adultério não começa no motel, o adultério termina no motel, mas começa numa conversinha, no oi, que saudade, como você está, e daqui a pouco. E isso leva para um local muito pior. Eu tenho amigos que eu perdi e que eu tenho... É como se fosse um arrependimento de não ter usado muito tempo, Guerra, para falar com eles sobre a palavra. Sim. É tanto que hoje eu não perco mais esse tempo. Eu levei um cara para fazer um serviço rápido lá em casa ontem, mas na estrada indo, foi uma história. Na volta já foi pregando para ele, e ele olhou para mim assim na saída do carro e disse... Tudo que você me disse, eu tô com isso aqui guardado, eu não vou esquecer mais nunca. Coisa boa. Aí eu disse, não sou eu não, isso é o Espírito Santo que vai convencer você, porque eu não consigo convencer. Ninguém. Ele vai convencer você da justiça, do pecado, do juízo, e vão olhar para você diferente. Quando Jesus te der essa nova vida, mas você tem que ir para Ele. Então, deixe de arrudeio, deixe de formalidade, sabe? Deus, porque tu sabe. Não, Deus, ó, eu tô aqui, eu tô hoje mal, eu tô perturbado, eu não estou legal, estou... Uma conversa. E Deus está ali em silêncio, mas Ele vai criando situações. Assim como Ele permitiu aquela seca chegar naquela cidade para aquele jovem voltar para a casa do pai e enxergar o que é que ele estava fazendo da vida. Então, tudo que você estiver fazendo que for sem Cristo é perda de tempo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Esse foi o versículo que me trouxe de volta. Eu estava no quarto de um hotel em Salgueiro, e um Novo Testamento dos Gideões, que depois eu me tornei Gideão também, para entregar nas escolas, e eu li isso. Quando eu li esse texto, eu conheço. Quando eu li esse texto, no outro dia, um cara que me ligou agora recente, antes da gente começar aqui, que hoje é um vereador lá em Salgueiro, me chamou para assistir um filme, quando eu voltei, né? Uhum. E aí o filme era O Advogado do Diabo. É um filme com esse cara de Matrix, que eu esqueci o nome dele agora. Keanu Reeves. Keanu Reeves, né? E aí assisti o filme. Quando eu assisti o filme, eu me vi no filme. Digo, eu sou esse cara. Eu disse, como assim? Eu tô crescendo na carreira, tô, sabe, chegando, trabalhando onde eu queria, eu queria trabalhar na maior rede de rádio do país. Esse era o meu sonho. E trabalhou. Já estava gerenciando uma rádio da rede, já estava gravando para toda a rede. O dono da rede dizia assim, olha, essa parte aí de criação, de propaganda, tudo é Marquinhos, ele distribui para as outras rádios da rede. Eu estava me achando... E ele me dizia, você para mim é um filho. Aí no filme, vaidade, no filme, o advogado, ele tinha um chefe, e o chefe dizia, você para mim é um filho. Mas ele estava perdendo a família. E eu não estava vendo a minha família crescer. Entendi. Eu estava ausente como esposo. Eu estava assim. Por isso que eu digo, se eu passar o resto da minha vida de joelhos, agradecendo a minha esposa por ela ter esperado e suportado isso, ainda é pouco. Verdade. Porque ela foi grande mulher e teve o temor de Deus para suportar isso, mas eu sendo ela não tinha ficado mais comigo, porque eu fui ausente, enfim. Já tinha filhos naquela época, as meninas? Não todos, não, acho que tinha uma filha só na época. E aí, quando eu assisti esse filme, eu disse, vou amanhã para Recife e vou pedir demissão. Aí o cara disse, é doido, vai assim de repente, vou porque se eu não cortar agora... Não corto mais. Vou agora. Eu sei o que é que o palco me leva depois, eu sei o que é que esses programas me fazem depois, o pós-programa... É outro programa. Eu digo, não, então eu tô fora e acabou, e agora eu vou servir ao Senhor. E
Nessa caminhada vai completar 26 anos. Coisa boa. Beijando a mesma boca, vivendo com a mesma pessoa, dormindo com a mesma pessoa e todos os dias vigiando. Sempre. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe, não caia, né? Exatamente. Então ninguém é o super santo, ninguém não. Todos os dias a gente tem que estar dizendo a Deus, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. E fugir do pecado, correr, né? Augusto Nicodemo diz, corra. Principalmente em relação à mulher. Sim. Porque o homem, a Bíblia diz que ele é tentado naquilo que lhe atrai. Eu posso passar 10 vezes numa mesa de jogos, dominó, o jogo de azar e tudo, e eu não vou me sentir atraído. Para mim também não. Então cada um tem a sua fraqueza, né? E tem gente que diz que é o espinho na carne. Não vou dizer isso porque Paulo disse o que era o espinho na carne dele, que era um mensageiro e tal, enfim. Mas é vigiando mesmo, atento, principalmente agora, porque os sinais, Guerra, até fazendo um paralelo, as guerras, né? E a constância das guerras tem mostrado que está próximo à volta de Cristo. Então, nessa chegada, a reta final, você vai deixar essa grande oportunidade que Deus dá através de Cristo, seguir Cristo. Ah, mas eu tenho que mudar de religião? Não, nenhuma religião vai te salvar. O que vai te salvar é você aceitar o caminho. Tem igrejas evangélicas que não seguem o caminho, tem coisa que não tem nada a ver com Cristo. Religião A, religião B, nenhuma religião pode salvar. Agora, Cristo pode libertar e salvar. E como é que eu encontro Cristo? Agora você assistindo aqui, vai lá no teu quarto, ora lá, conversa com ele, rapaz, a partir de hoje eu não quero mais, faz como Zaqueu fez, a partir de hoje eu não vou roubar mais. A partir de hoje eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Ele já mostrou que o que ele tinha não era dele. A partir de hoje você diz isso, a partir de hoje eu não vou mais conversar com essa pessoa que está me levando ao adultério, vou bloquear. Melhor perder a amizade de alguém aqui do que tu perder tua alma. A partir de hoje eu não vou mais mentir, a partir de hoje eu não vou mais entrar na corrupção, a partir de hoje eu não vou mais ficar na masturbação, na fornicação, na pornografia. A partir de hoje é uma decisão. Na igreja a pessoa levanta a mão, mas não está dizendo na Bíblia que é para levantar a mão, é aqui, é a alma. Verdade. É a mente dizendo assim, a partir de hoje eu quero uma mudança. Aí quando você diz isso, o Espírito Santo vem e convence você da justiça, do pecado, do juízo. Aí você começa a ter nojo daquilo que era o nosso passado. E volto a dizer, a minha maior vitória foi não ter morrido, porque eu sei com quem andei, aonde andei, mas graças a Deus ele teve misericórdia de mim e eu estou aqui. Amém. Que história, hein, gente? E é verdade, né? A gente fica sem palavras, porque o agir de Deus é maravilhoso. Basta você permitir. Sim. Deus, ele é tão bom que ele não vai fazer nada que você não peça. Mas se você permitir, aí ele te ajuda. Verdade. Se você permitir para parar de beber, para parar de drogas, prostituição, verdade, o que for da vida. Verdade. Se você permitir Deus entrar na tua vida, ele te ajuda. Mas fora isso, não. Não tem que pagar nada, não tem que assinar nenhum papel, isso. Não tem burocracia. Ele diz, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. É fazer essa invocação, esse pedido de socorro. Senhor, me ajude. É coisa que eu sei que me faz mal, mas eu continuo fazendo. Me ajude, me dê força. Aí ele é quem vai dar essa força. Vai. Ninguém se liberta sozinho. Ninguém. A verdadeira libertação é Cristo que faz. E aí quando ele faz, a Bíblia diz, aquele que verdadeiramente o Filho vos libertar, esse será livre. Sim. Né? A liberdade que o mundo oferece é uma falsa liberdade. Tem gente que diz, você não apresenta mais as festas, você não pode. Diz, não, eu posso. Eu não quero. Mas eu decidi, eu sou livre para decidir que não quero mais. Mas é um trabalho, sim, mas eu sei o que é que acontecia nos bastidores, então eu já sei que era a minha fraqueza, então não vou mais. E não tenho inimigo por conta disso. Claro que não. Não, jamais. Até indico as pessoas para apresentarem, mas vou dizendo, cuidado quando tu for apresentar, porque tem um monte de coisa envolvida aí. Nos camarins da vida é pesado o que acontece. Eu imagino. Não... De droga, de prostituição, de tudo que é terrível, Então, eu me sinto hoje assim, aliviado de já ter 25 anos que eu não subo no palanque para apresentar uma banda. Não participar mais. Não me sinto mais, eu fico um peixe fora d'água. E assim, interessante, Marquinhos, que muitas pessoas criticam, né, por exemplo, a igreja evangélica, porque você não faz mais isso, não faz mais aquilo.
Mas assim, é bom as pessoas entenderem que é opção. É opção. Por exemplo, tem igrejas que você vê que são mais rígidas em relação à vestimenta, em relação a consumo de álcool, por exemplo. Costumes, né? Usos e costumes. Já tem outras que são mais flexíveis, mas aí vai depender da sua personalidade. Sim. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem tomar uma cerveja. Não toma. Se tomar uma cerveja, se tomar o primeiro gole, tem que beber a noite inteira, e aí vai fazer besteira, vai se embriagar, vai bater na mulher, vai bater nos meninos. Ora, essa pessoa, ela jamais deveria beber o primeiro gole. Já tem outros que conseguem. Seu limite. Já tem outros que numa festa dessa teria problema com relacionamentos, outra pessoa não. Então, assim, a natureza humana é muito complexa. E aí a gente chega na psicanálise. Como foi que Marquinhos disse, eu vou fazer psicanálise? A psicanálise me chamou, porque eu tinha a maior dificuldade, era de ouvir. Radialista, a gente está sempre falando, então para ouvir, psicanálise é ouvir. É escuta, né? Eu fui convidado para uma aula de degustação, como se chama, e nessa aula eu me encantei, eu disse, eu quero isso aqui. Quando quis isso, eu pensava assim, eu vou fazer psicanálise para eu fazer o trabalho pastoral. Porque eu vou atendendo pessoas e trabalhando a alma, as emoções, os sentimentos, as vontades. Só que na psicanálise a gente faz um juramento que não pode envolver religião. Você não pode envolver. Então eu adotei uma tática. Eu faço o atendimento de psicanálise, termino o atendimento, mas de acordo com o que eu ouvi da pessoa, terminou a consulta, diz, agora acabou a consulta, eu vou fazer uma oração por você. Porque eu não vou deixar uma pessoa sair da minha sala, do consultório, com vontade de tirar a vida. Claro. Eu não vou deixar a mulher sair, ou um homem sair do consultório, já decretado que vai se divorciar por coisa banal. Então eu vou para depois da consulta, eu terminou a consulta agora, ok, vou fazer uma oração para a gente tratar dessa outra área de sua vida aí, porque é uma questão espiritual. Sim. E eu sempre leio assim, tudo está no espiritual. Sim. O espiritual está acima de qualquer coisa. Se você der espaço para o espiritual, a gente vai entender que as demais coisas vão se resolvendo. Quando a gente decide orar mais, buscar mais, a gente começa a ver as coisas se encaixando e a gente pensa que é do nada ou por acaso. Não é. É resultado da nossa busca. Eu já tive várias experiências assim. Então a psicanálise, hoje a gente faz um trabalho experimental, né, nos presídios, que é um trabalho chamado Cuidar para Recomeçar, ouvindo os detentos, as histórias, tentando tirar deles a vontade de se vingar de quem o colocou ali, tirar deles a vontade de terminar o que eles começaram e que deu errado. Pessoas que, como eu atendi a semana retrasada, uma pessoa que disse, olha, eu sei que o senhor é um pouco assim cristão, mas não vem me pedir para perdoar meu pai não, porque isso aí eu não perdoo. Se eu tiver que ir para o inferno porque eu não perdoo ele, eu quero ir para o inferno, mas eu não perdoo meu pai. A psicanálise é para tratar disso, dessas emoções, desses sentimentos, que isso é que adoece as pessoas. Não sei, no seu tempo, eu acho que também diziam isso, isso aí é psicológico, é bobagem. Não. Psicológico é tudo. Total. Se a mente não estiver bem... todo o corpo está ruim. Já dizia, o corpo é mente sã, corpo são. Não é verdade? Então, a psicanálise é mágica, eu uso a psicanálise em tudo. Eu uso a psicanálise na política, eu uso a psicanálise na pregação, eu uso a psicanálise no meu dia a dia, no relacionamento, sabe? Eu até convido você já deveria ser um psicanalista. Porque você já é inteligente, você lida com essa área jurídica, e para você defender, às vezes... Você trabalha na área criminal? Não, né? Não, né? Não. Mas tem advogados que, se fizessem a psicanálise para a questão da área criminal, talvez eles até desistissem do cliente. Porque o cliente, na psicanálise, iria confessar realmente o que fez. Sim. E eu já consegui, graças a Deus, eu consegui tirar de algumas pessoas que atendo nas cadeias o pensamento da vingança, levando para um outro prisma. O cara que dizia assim, mas é porque assim, tem em mim uma vontade que se eu não matar o cara lá, eu não me alivio, não. Tá preso aqui em mim. Eu digo, pois é, mas tá só em você. Quem vai morrer é você. Você tá doente. Perdoe. Se foi você que tentou matar o cara, peça perdão pelo que você fez e saia daqui, outra vida, outra história e tal. E aí foi aceitando, eu vou tentar. Então a psicanálise é isso, é mágica, é para tudo. Psicanálise, Guerra, devia ter nas escolas. Sim.
Nas empresas já tem, né? Psicólogo, tem que ter psicanálise. Pro cara, quando chega lá brigado com a mulher, arretado, quer descontar no cliente, no colega de trabalho e tudo. Isso é psicanálise, é o domínio das emoções. Então, é tremendo. A psicologia, eu digo que ela mostra a você como você deve resolver. A psicologia. A psiquiatria é a questão clínica, medicamentosa e tal. É uma coisa bem mais avançada. E a psicanálise são as emoções. É tentar conseguir mostrar a você o que você já tem e não está usando. Entendi. Um silêncio, que às vezes é melhor do que uma fala, e está tudo na Bíblia. Sim. Eu estava dizendo esses dias a uma pessoa, vê como a psicanálise é. A gente terminou a consulta, a pessoa diz assim, geralmente, 90% diz assim, eu estou me sentindo mais aliviada. Tá? Não está mais com aquela vontade de matar. Não, já estou bem aliviada, estou me sentindo assim curada. Aí a gente vai para a Bíblia. Confessai vossas culpas uns aos outros e sereis curados. A Bíblia tem resposta para tudo. Então quem quiser desligar a psicanálise da Bíblia não consegue desligar. Tem muita coisa na Bíblia que aconteceu que já era coisa da psicanálise que eles não sabiam que era psicanálise, mas é. Sim. Então assim, para mim foi uma virada de chave. Depois da psicanálise, eu fico buscando coisa de psicanálise, eu fico querendo fazer pós. Eu estou fazendo agora uma pós que é de... meu Deus. Já uma pós, vai chegar. Estou assim, viu? Não sei se pós-pandemia tem isso com você também. A gente está aqui, aí já não lembra. Mas, enquanto você vai pensando, né, gente, enquanto você fala sobre isso, eu li um livro que eu até recomendo, que é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Daniel Goleman. Ainda é professor da USP hoje. Né? É professor ainda da USP. Esse livro é incrível, né, para você compreender. Claro que isso deve ser só uma degustação, só algo elementar comparado à complexidade dos estudos da psicanálise. Fiquei com o nome aqui na... Já depois eu vou te dizer. Veja só. Eu estou fazendo lá na Fama. E é muito boa, é muito bom. Com Neumann. Com Neumann. Inclusive foi Neumann que fez a minha matrícula. A gente tá junto fazendo isso aí, mas é fantástico isso aí. Neumann tá fazendo após também? Fazendo após também. Neumann é a... Coordenadora. A coordenadora. O nome da diretora é... Eita, professora... Entrevistei lá no podcast ela. Neumann é incrível. Incrível, já deu uma aula. Foi secretária adjunta aqui de educação, né? No governo passado. Já deu uma aula lá Neumann é uma figura. Fama e adorei, tem um carinho enorme. O coordenador de lá é um grande amigo, o Dr. Wagner. Dr. Wagner. É um cara incrível. Sim. Qual foi o caso mais difícil que você atuou como psicanalista com seus clientes, seus pacientes? Foi uma terapia de casal em que o camarada queria, Guerra, de todo jeito, provar que a esposa tinha traído. E aí atendi primeiro individual, depois a sessão com o casal, e para tentar tirar da mente dele que ela não tinha traído, foi difícil, porque ele começou a identificar alguns comportamentos dela iguais ao que ela tinha quando ela traiu. Realmente ela tinha traído no passado. Entendi. Mas agora era outra conjuntura. Ela, até numa igreja e tudo, com cargos lá na igreja, no louvor, enfim. Numa cidade próxima daqui, e eles vinham todo sábado para essa terapia. E foi muito difícil, muito difícil. Foi o caso assim que eu confesso a você que na terceira sessão eu queria desistir. Não tinha mais o que fazer, não. Até porque tentou todas as técnicas. Tudo que você imaginar. E aí, quando foi nessa última, que foi na terceira, a última, eu pedi para ela sair e eu fui logo direto com o cara. Eu disse, meu irmão, tu tem prazer realmente de saber, tu tem prazer de ver, que você quer que ela lhe traia mesmo, né? É isso. Aí foi quando a ficha caiu. Ou chegar para ela e dizer, vamos minha filha, diga logo, vá para acabar. Não, mas ela não tinha traído, não. A gente, ouvindo, a gente... Claro. E aí ele disse, não, rapaz, é porque se eu tivesse a certeza disso, eu ia partir para outra. É como se ele dissesse assim, eu ia sair do relacionamento, mas a culpa não ia ser minha. Entendi. Que coisa pequena. Coisa pequena comparada ao... eu disse, mas tu não ama essa mulher, teus filhos, tu não ama? Amo. Meu irmão, aí vamos repensar e tudo. Aí sei que, para terminar a terapia, ela voltou para a sala e a gente conversou um pouquinho, ele deu uma refletida.
Daqui a pouco eles se abraçaram, pedi para eles falarem algumas coisas de costa um para o outro, né? Antes do abraço e tal. E daqui a pouco foi um abraço que quase que não se soltam mais lá. E choraram um monte. E começaram a se beijar. Aí eu liberei, eles vão para casa que vocês... Agora vocês resolvem lá. Vocês continuam aí, mas graças a Deus. Mas foi o que eu pensei realmente em desistir. Não vou mexer mais nisso, não. Entendo. E os dos detentos, não, porque todo dia... Tem casos, né, que eu fico ouvindo assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, eu só vejo isso em filme, por exemplo, de pai, relacionamento com filho. Traz um exemplo pra gente. A filha, com 9 anos, foi estuprada pelo pai, não padrasto, o pai biológico. Biológico. E ela conta detalhes de como ele fazia, sabe? Para ficar sós com a filha e tal. E de 9 até 12 anos ela foi estuprada. E o pai não machucava fisicamente por conta dos produtos que ele usava e tal. Sim. E todas as vezes que ela ficava meio que desconfiada e querendo contar para a mãe, ele dizia, não conte não para sua mãe não, porque se você contar, seu pai vai ser preso. E nesse depoimento dela, ela chorou muito, né? Já agora, depois de adulta, chorando muito. Dava a culpa para ela, coitada. Aí ela disse, mas eu tô aqui chorando... Aí eu disse, é por conta de tudo que você passou? Ela disse, não, eu estou chorando mais hoje, é porque eu sei que ele vai ser preso a qualquer momento, porque eu denunciei. Cara, que difícil. Se você está aqui hoje presa, por quê? Aí ela disse, porque eu entrei nas drogas e prostituição e destruí aí um local que tinha. Que aí difícil, que situação difícil. Aí eu digo, uma pessoa dessa. Só Deus. Uma pessoa dessa, privada da liberdade. Que tipo de trabalho é feito num presídio para que exista realmente a verdadeira ressocialização, se não for através da psicologia, palavra de Deus, psicanálise. E no culto, aliás, assim, são raras as vezes que eu atendo uma que não sai chorando, né, na sessão. Mas no culto elas choram muito mais. E quando a gente faz aquele momento do abraço, Guerra. Agora aquela que está cismadinha com a outra aqui, que vocês estão de cara feia, de bico uma para outra, discutiram essa semana, vamos lá, vou louvar aqui com vocês e vocês vão se abraçar. E meu amigo, um choro toma de conta, e elas vão se perdoando ali, porque o ambiente já não é muito agradável, e você ainda ficar com intrigada lá. Mas eu louvo a Deus por ele ter colocado isso no meu coração, porque é a coisa que quase ninguém quer fazer mais hoje. Verdade. Porque evangelizar, é muito difícil. Evangelizar na cadeia, Algumas difícil. Igrejas querem membros. Aí você vai evangelizar na cadeia, aquela pessoa não vai ser membro de sua igreja. Então, porque estão pensando em números. Jesus disse, uma alma é mais importante que o mundo inteiro. Então, sim. Religião escraviza, rouba pessoas, enlouquece pessoas. Inclusive tem gente detenta hoje que, por conta de religião, de botar na cabeça que era mais santo que os outros e começou a chamar todo mundo de diabo dentro de casa e daqui a pouco uma confusão, uma briga e está lá. Tem gente assim também. Então, diferente de religião é Cristo. Simples, que toda vez que a gente fala, ele ouve, que ele responde quando ele vê em nós a sinceridade, um coração quebrantado ele não rejeita e assim tem sido a nossa vida, buscando mais e mais ir até os presídios, ouvir essas pessoas, porque é uma área que ninguém quer ir. Muito bom, Marquinhos. Ninguém quer ir, não. E Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza absoluta que foi algo que Deus colocou no meu coração. Muito bom. E quem quer participar, quem quiser ter uma consulta sua como psicanalista, como é que pode procurar você de maneira profissional para esse trabalho? A gente atende pelo Amor Saúde. Tem que ser feita a agenda lá. Agora, a gente tem um atendimento na igreja, no gabinete pastoral, que é um atendimento espiritual, mas não deixa de ser um aconselhamento, de ser uma conversa. Então, na igreja, eu me sinto mais à vontade e você que vai ser atendido na igreja não vai ter que pagar nada. É só fazer a agenda com Vitória, que é a secretária, terças e quintas à tarde. Se for uma consulta que você queira fazer pelo seu convênio, enfim, aí é no Amor Saúde, fala com a direção, vê lá os dias que tem, que eles fazem uma agenda mensal, e a gente atende lá no Amor Saúde também. Eu não atendo em consultório particular, eu não tenho um consultório particular, eu atendo no gabinete pastoral na igreja e atendo no consultório do Amor Saúde, conforme a agenda que eles mandam para mim. Não tem consultório particular porque meu. Porque não quer.
Eu acho que eu não tenho nem tempo hoje. Entendo. E agora morando praticamente na zona rural, a nossa vinda para cá, eu venho durante o dia, passo aqui, resolvo as coisas para voltar para lá. Estou morando aqui na Fazenda Nova. Ah, tá na Fazenda Nova. 7 quilômetros daqui. Entendi. E lá tem 8 gatos que eu crio em casa. Se você perguntar os nomes eu não vou lembrar. Crio um labrador, que é meu cachorro, um amorzão que eu tenho. E tenho agora 2 cabritos. 2 cabritos. Que me ofereceram, que tinha sido enjeitado e tudo. Um camarada estava precisando e tal. Eu digo, rapaz, eu não sei mexer com isso, mas eu estou criando lá, que são Beto e Bita. Rapaz, é uma coisa sensacional. Agora que eu estou entendendo, Guerra, por que é que na Arca tinha mais animais do que gente. Animal não dá trabalho. Dá, não. Agora gente dá. Já pensou em fazer atendimento online? Na verdade, eu faço, por exemplo, a minha terapia com o meu terapeuta, com o meu psicanalista, que é um médico do Recife, Dr. Rodolfo, eu faço online, por conta da logística em si. Mas claro. eu não acho tão... Como é que é a palavra? Tão forte como a presencial. Claro. Claro. Entende? E assim, na presencial você não desfoca. Sim. Na online você desfoca, tocou uma coisa, tal, a gente chamou, aí sai, claro. Levanta tudo. Então não é que eu não tenho nada contra quem faz e tudo, mas eu ainda não me adaptei a isso. Quando as pessoas dizem, você faz online, eu não faço online, nenhuma consulta online. Entendi. Até hoje eu não me senti bem. E conta fazer. Entendi. Tem gente que não se adapta, né? Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui, eu sei que o tempo está terminando. Não, temos tempo. Eu hoje sou inimigo número 1 dos profetas do Pix. Ainda temos 2 temas para trabalhar. No TikTok, viu? Lá no TikTok você vai me ver entrando quase todos os dias. Eu já entrei em umas 50 lives de gente que se diz profeta, fica pedindo Pix, fica pedindo rosinha, pedindo presente, ora com o olho aberto, vê quem está lá curtindo, quem está mandando presente. E são falsos profetas. Eu estou dizendo não é porque eu estou dizendo que eles são, é porque a Bíblia diz que eles são. Gente que está dizendo ali que vai vender um milagre, gente que está dizendo assim, tipo, você que ontem chorou muito, aí tem milhões de pessoas que choraram ontem, você que seu casamento não está bem, é o que mais tem aí, milhões, aí a pessoa acha que é com ela, eita, esse homem sabe das coisas e tudo, é um profeta, tem nada disso. Profeta de Deus primeiro não recebe nada. Verdade. Geazi, que era o servo de um profeta, inventou de receber e foi acometido de lepra. Então, primeira coisa, o milagre não se vende. Jesus nunca vendeu um milagre. Jesus nunca fez uma campanha para curar um cego. E o cego veio, daqui a 7 dias eu vou lhe curar. Não. Quer enxergar? Então veja. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, não são profetas, eu entro. É tanto que quando eu entro, Guerra, nas primeiras palavras minhas, que eu já começo a citar um versículo, já começo a declarar e tudo, eles já me bloqueiam. Eu sou o mais banido do TikTok, porque eu entro nessas lives do Pix, que não são profecias, são profetadas, sabe? Eles veem o nome da pessoa subindo, olha, fulana, eis que eu te digo, na verdade eles estão certos, é eles que dizem, não é Deus que está dizendo nada, é eles que dizem mesmo alguma coisa a respeito. Aí daqui a pouco, mas ele disse uma coisa que está acontecendo. Sim, eles também têm um espírito de adivinhação, de mentira, de engano, inclusive até o diabo faz milagres. Verdade. E nos últimos tempos, a Bíblia diz que, se possível, até enganariam os escolhidos. Verdade. Então, são profetas do Pix. Eu tenho combatido. Aí, talvez você pergunte, mas o dinheiro não é desse povo? Deixa o povo. Não, peraí. Não se trata daquela parábola do joio e do trigo. Eu sei que o joio e o trigo vão crescer juntos, e quem vai retirar é Cristo no último dia. Não é sobre isso. É sobre eu conhecer a palavra e deixar pessoas que não conhecem sendo roubadas, manipuladas, iludidas. E depois elas não vão querer seguir Cristo porque acham que esses profetas eram de Cristo. Verdade. Que não são profetas, são falsos profetas. Quando eu entro neles, que eu digo assim, me convida aí ao vivo, me chamam, não me aceitam. Quando um ou outro me chama, que eu vou logo na palavra, aí daqui a pouco ele diz, eita, eu ia ler esse versículo aí que você leu e tudo, sabe, mas é pouca conversa. Aí já estão dando o número deles, que é para a pessoa entrar no direct deles, que é para falar, porque lá eles fazem toda a campanha, o propósito, entendeu? A extorsão. Só para extorquir pessoas. Então, assim, 99% está fazendo isso. E outros que não fazem pedindo dinheiro, mas é para conseguir seguidores para si, o ego e tal, para depois transformar isso em um negócio. E lembre-se que quem é cristão, seguidor de Cristo, tem que sentir também o que Cristo sentiu. Onde ele teve a ira, a revolta de largar chicote em pessoas, foi quando estavam no templo fazendo o que não era para fazer no templo. Então eles estão fazendo aí no TikTok, nas redes sociais, orações longas. Para quê?
Se Jesus disse, entra no teu quarto, fala em secreto, fecha a porta e tal. Acabou-se. É para aparecer, é para trazer algum benefício para si. Então, orações longas, é para vender oração, é para vender pregação. Aí teve um que eu combati, ele disse, mas você na rádio não prega e você não recebe? Eu disse, não, meu irmão, na rádio eu não recebo para pregar. Na rádio eu recebo de um anunciante que está anunciando o produto dele, a marca dele, o nome dele. Não estou recebendo por pregação. Entendeu? É até diferente. Mas aí eu combato e tenho sentido muita paz em combatê-los. Na igreja eu digo sempre, olha, minha gente, se vocês me verem entrar lá, pode esperar, não dura um minuto. Eles me Eu não sabia que... Tu sabia, produção, que tinha isso no TikTok? O quê? Isso que a gente acabou de falar? Os profetas do Pix. É direto. Mas eles pedem pra fazer oração, aí manda... Faz 50 no Pix que eu vou 50 fazer agora. pra uma pessoa. E aqui de Serra, qual é o nome dela? É Tainá. Tainá. Aqui de Serra, Tainá, ligou uma mãe pra mim, chorando, faz uns 20 dias aí. Meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso que foi? Meu filho tá endemoniado e eu tô aqui sem saber o que fazer. Tinha como o senhor orar por ele aí? Eu disse, oro, eu vou orar, tudo. Que na verdade não tem essa parte na Bíblia que a gente tem que orar por endemoniado. Endemoniado tem que chegar lá, impor as mãos e expulsar em nome de Jesus. Uhum. Aí ele disse, é porque um pastor fulano, inclusive é daqui o pastor, ele me pediu R$70 e disse que nem precisa levar o menino na igreja. De onde ele está agora lá, que ele está num monte, aí mandando R$70 no Pix dele, ele expulsa de lá o demônio. Eu queria que o senhor me aconselhasse se eu mando ou não. Eu disse, olha, isso é um vigarista, que vergonha. Isso é um picareta, isso não tem nada de pastor, isso está totalmente fora da Bíblia. Eu só queria que ele se encontrasse comigo um dia para eu dizer isso a ele. Mas como a senhora está me ligando, não dê nada, pelo amor de Deus, e leve seu filho hoje à casa de um pastor, o mais próximo da sua casa, um homem de Deus. E deixe o pastor fazer o que a Bíblia manda fazer. Demônio você não é para estar conversando, adivinhando CPF. Você entrou por onde? Para que bater papo? Exato. Jesus teve que conversar com um demônio, que foi aquele que ele disse, qual é o teu nome? Legião, para ele exemplificar que aquilo ali era uma casta de demônios, né? Mas simplesmente isso. Depois não, era só sai, tá expulso, era somente isso. Então, e esse camarada continua dizendo que é pastor aí. Esses dias eu peguei uma live dele, ele pedindo dinheiro para comprar, parece que era uma caixa de som, o propósito da caixa de som. Primeiro, meu irmão, camarada que está pedindo esmola numa live e se diz pastor, já está contra a Bíblia. Davi disse, sou velho e fui jovem, nunca vi um justo passar necessidades e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a obra de Deus, quem sustenta é Deus. Ele usa pessoas, mas é Ele que usa pessoas. Não é você que tem que estar pedindo, forçando ninguém. Então, eu tenho entrado e... enquanto tiver essas lives, eu vou continuar entrando. E assim, muito bom. Bom, sabe o que é que eu tô achando bom, Guerra? Que lives que tinha 200, 300 pessoas, quando eu entro hoje tem 15, 16, então alguém tá ouvindo, sim, alguém tá vendo ali o que eu posto, que eu chamo eles, me convida aí, para eu dizer que você tá com espírito de adivinhação, aí, puf, já sou banido. Só quem me vê, quem vê ele me tirando já sabe que sim, ele tá enganando. Eu não sabia disso. Eu sei que tem pastores aí, pseudo-pastores, né? Que vem da vassoura santa. Lenço molhado. O lenço. Inclusive aí. A água benta. Tem igrejas que tem a palavra de ofertório. Eu não vi isso na Bíblia. É uma vergonha. Para que essa palavra de ofertório? O ofertório você diz, olha, esse aqui é o momento da oferta e dos dízimos. Você pode dar uma explicação. O que é oferta? Para que são os dízimos? Que não é nada para jogar para Deus, o que ele pegar é dele. Não, é só para a obra daqui, aluguel, energia, as coisas daqui. O custo. Porque as coisas daqui, o ministério de Cristo tinha pessoas que bancavam, inclusive as mulheres bancavam ali. Mas você viu Jesus um dia pedindo isso? Não. Dando uma palavra? Não, jamais. Então, eles estão pedindo porque eles estão vendendo o que não se vende, é algo que Jesus já pagou na cruz. Agora, esses profetas do Pix, esses falsos pastores, pseudo-pastores que botam a mão na própria cabeça e se unge pastor, são os que vão chegar naquele último dia e vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz milagres, maravilhas, e fez. Porque o diabo também faz milagres e eles usaram o nome de Deus. Aquela mulher que seguiu o apóstolo Paulo, ela dizia, eis aí um homem de Deus, usado por Deus. Era um demônio nela, mas falando a verdade, que Paulo era um homem de Deus. Paulo olhou para ela e disse, sai dela, Satanás. Então eles vão fazer milagres, essas coisas todas, adivinhar. Tem uns que vão porque fulano, o pastor, adivinha o CPF. Eu não preciso que adivinhe meu CPF, porque eu já sei qual é.
Claro. Mas é porque ele adivinhou o CPF, aí pronto, coisa do diabo. Vão chegar e Jesus vai dizer, não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno. São esses. Ah, quem são esse povo? Esses pregadores, esses que se dizem pastores, que estão enganando muitas pessoas. E estão enganando mesmo, porque Deus disse, o meu povo, veja, o povo de Deus, perece porque lhe falta conhecimento. Imagine quem não é de Deus. Sim. Que está ali porque chegou lá, tem lá, agora é assim, tem as opções, oração ou revelação. Que não é nada de revelação. Diz qualquer coisa lá, a pessoa acredita e vai dormir como se fosse o horóscopo. Aí no rádio a gente tinha um horóscopo, vou te contar aqui, a gente pegava o jornal do, sei lá, do mês passado, qualquer jornal que tivesse lá perto, porque era hora de ler o horóscopo e às vezes não estava preparado, aí pegava o jornal e lia qualquer horóscopo de qualquer dia e botava lá. Então hoje dá do mesmo jeito, vamos dizer qualquer coisa aqui, vai se colar, colou, alguém vai achar que é com ele. Sabe aquela porta que se fechou? Todo mundo teve uma porta fechada um dia. Tem. Então, meu irmão, essas palavras ao vento e o povo cai, porque não conhece a palavra. Se lê a palavra, não cai nessas pregadinhas que tem aí. Rapaz, que bom, Marquinhos, que você está fazendo isso. Tô. Sem contar que na rádio, acho que todo dia você... Todos os você dias. traz mensagens, palavras. Todos os dias. Quando me lembro disso, é como se fosse gerado em mim uma ira. Eu percebi. É uma ira que eu fico, sabe, porque esse povo depois guerra não vai querer seguir Cristo por causa desses... E vai trazer aquele velho discurso que, infelizmente, algumas pessoas faz com que esse discurso seja verdadeiro. Que pastor é ladrão, Pastor que é pastor ladrão, é bandido, que só quer saber do dinheiro do fiel, Bota que tudo é no mesmo isso. balde. Tem bandidos? Tem. Mas claro, Tem muitos. claro, na época dele. Tem. Mas a grande maioria é honesta. Ou tem muitos honestos que estão, de fato, preocupados para trabalhar com o evangelho, para trabalhar com essas pessoas. Não é, Marcos? E Jesus disse, né? Você quer conhecer o falso profeta, não é pelo que ele diz, não é pela pregação, não. Você vai conhecer pelos frutos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Então eu estou vendo fruto. O fruto é esse aí, de enganação, de mentira, Verdade. de tomar dinheiro das pessoas. Espera aí, meu irmão, Sim. não tem lógica isso. Tem um movimento, eu já gravei inclusive no Insta, no TikTok, no Kawaii, que eu tenho todas essas redes. É um movimento chamado Novos Luteros. Aí mandei inclusive para o pastor de uma associação de pastores lá em Petrolina, ele disse, meu irmão, é de Deus para a gente estar nesse movimento aqui também, não com esse nome, mas eu digo, porque alguém tem que protestar contra a igreja evangélica. Tem igreja evangélica que só tem de nome evangélica. Sim. Está fazendo coisa que está errado. Quando Lutero protestou contra a igreja católica, foi o que a igreja católica estava fazendo que não estava na Bíblia. Sim. Alguém tem que se levantar como novo Lutero, ou algumas pessoas, para dizer às igrejas evangélicas que parem de fazer o que não está na Bíblia. E tem um monte de modismo, de coisas criadas, sabe? Inclusive, você chega na igreja e, não sei... a que você frequenta, mas deve ser igual, o menor tempo no culto é o da oração. Começou o culto, louvor, talvez o teatro, aí uma pequena oração deve ser pelo pregador e já é a pregação e acabou. Aí Jesus disse, a minha casa será chamada casa de... oração. Ah, irmão, mas a gente vai orar publicamente? Não, porque publicamente é para aparecer. Que daqui a pouco a igreja começa a dar glória, o cara se empolga e acha que a oração dele está boa, ele já parou de falar com Deus, está falando com a igreja. E já tem uns que vão até além, já bota o diabo na oração. Olha, diabo, eu digo, meu Deus, é o Deus ou é o diabo que ele está falando? Não, mas assim, chegou na igreja, senta, faz a tua oração secreta, desliga o celular ali, faz a tua oração. Um momento de oração nos cultos, se você hoje for parar a pregação, Guerra, para fazer uma oração, talvez todo mundo saia. Sim. Porque o povo não quer orar. Sim. E se tem uma coisa que Jesus disse e a palavra disse que a gente não podia parar, era de orar. Orar e sem Tem uma esquecer, coisa né? que ele ensinou foi a orar, não foi? Sim. E Jesus ensinou aos discípulos como orar. Ele não ensinou como pregar. Pregar ele deu uma ordem, né? Ir por todo mundo e pregai. Não ensinou como louvar. E louvar é um dom. Você tem um dom e louva, e se o louvor for extraído da palavra, já é também uma pregação. Mas orar é constante. Eu digo sempre, se você não tiver durante o dia um tempo reservado só para você orar, você não vai orar nunca. Verdade. Eu comecei esse 2026 num propósito de oração, sabe? Ali às 5 da manhã, aí tem gente que diz, mas é porque de madrugada
a filha é menor, não tem nada a ver. A filha menor. Eu já vi isso. Já perguntaram. Já, como gente diz, de joelho, é diferente. Tem nada a ver, irmãos. Oração é alma, é você e Deus ali, onde você estiver, você ora. Mas eu gosto desse horário, porque nesse horário eu não tenho nada programado. Não vou fazer nada. Ninguém vai te ligar. Já não vai ter nenhuma distração, não vai movimento dentro de casa, nada. Então ali eu me concentro para ter um momento a sós com Deus. A minha meditação, a minha leitura da palavra é naquele momento. É a devocional que a gente chama. E isso tem sido maravilhoso para mim. E eu não quero parar isso. A gente diz assim, vai ser 21 dias, 40 dias. Não quero saber quantos dias. Enquanto eu tiver a graça de Deus e a força para fazer, eu vou fazer. E vou dar essa dica para você. Faça logo cedinho. Se você trabalha de 8, vá se programar para fazer isso de 7, 6h30, quando não tiver muito movimento dentro de casa, porque você está entregando o seu dia a Deus. Você não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas quando você entrega a Deus durante o dia, pela madrugada ou pela manhã o seu dia, Ele vai te dar força para enfrentar as situações que vão surgir, que a gente não sabe quais são. Sim. Então, faz esse propósito, marca esse momento com Deus, a sós com Deus, pega ali a Bíblia, começa a ler a Bíblia de novo, aí lê meditando, sabe? Lê um capítulo por dia, medita no capítulo, não é para você dizer, eu li a Bíblia toda, não. Se você ficar repetindo Mateus 5, 6 e 7 o mês todinho, você vai ver como é uma pregação fantástica. Sim. É a maior pregação da Bíblia, porque foi do maior pregador da história, o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando o Sermão do Monte. Ele é completo. Sim. Ele é para hoje. Só não pode fazer isso de manhã, eu vou fazer logo para me livrar. Não. Não, por favor, também, né? Pelo contrário, é uma entrega, é você Claro. dizer assim, aqui sou eu e Deus. Porque, Guerra, pra gente orar sabendo que daqui a pouco tem que fazer isso ou aquilo, a gente fica meio que preocupado. Sim. Mas assim, naquela madrugada... Fica apreensivo. Eu também gosto de fazer isso sem pressa. Pronto, aí tem gente que gosta de fazer à noite, mas faça quando não tiver com sono ainda. É para não cair no sono, né? Só se Deus falar com você em sonho. Não cai, foi Pedro ou foi quem que eles estavam no monte e começaram a orar? Todos. Aí Jesus disse, vamos orar. E quando Jesus orando, daqui a pouco quando voltou, tava tudo dormindo. Foi do Getsemane. Acorda, lote de... Aí ele disse assim, vocês não podem vigiar 1 hora? É. Aí tem gente que diz que é porque Jesus disse que a gente tem que orar 1 hora, não tem quantidade de tempo. É hora aqui sentado como ele está, hora andando aqui, hora dirigindo sem fechar os olhos. Por favor, né? Né? Mas é ligado no céu, então não existe essa regrinha básica. Tem gente que diz, eu só consigo orar se for na igreja. Então você está idolatrando o templo, a parede da igreja. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que é habitar? Morar. Aí Deus não está lá não, ele visita. Quando ele visita? Quando 2 ou 3 estão lá, reunidos no nome dele. Então é uma visita. Morar lá não, porque senão o cara vai idolatrar as paredes e tal, né? Então, exato. é assim, o evangelho é muito simples. Rapaz, eu gosto desse cara, ele é incrível. A gente precisa voltar à simplicidade do evangelho. Coisa básica. Em nome de Jesus, tem que voltar. Sim. É muito simples. Demais. Marquinhos, já falamos sobre sua trajetória, comunicação, já falamos sobre o seu trabalho, né, o seu ministério nos presídios. Agora vamos falar um pouco sobre política. Eita, meu Deus. Não é? Política. Você sempre teve isso no coração, de buscar a política, já tentou algumas vezes como vereador, como prefeito. Conta pra gente aí, como foi essa jornada? Na verdade... E qual o seu objetivo da política em si, né? Eu penso política... eu escutava um cara que dizia política tem que ser com P maiúsculo. Eu penso política como o que a política é no original, a arte de servir ao bem comum. Sim. Eu fui provocado a entrar em política, eu não tinha essa pretensão, mas disseram assim, rapaz, por que tu não se candidata? Às vezes tu tem umas conversas boas e tudo, umas ideias, e política é o campo das ideias. Tudo que a gente vive, que a gente faz na nossa vida aqui secular, tem a ver com política. Total. Né? A gente já é política em casa. Sim. Mas a política partidária, eu deveria ter parado antes de ter entrado, porque eu fui mais por influência, não por uma decisão. Uhum. Na primeira vez que me candidatei foi por uma discórdia, né? Como eu falei aqui no início, eu entrei na política porque a rádio dizia que se eu fosse candidato, perderia o emprego. Então eu vou perder, mas você. Achei como se fosse uma provocação. Infantilidade. A minha candidatura de vereador em 2000, depois eu me candidatei a prefeito em 2008. Veja que eu passei 8 anos dizendo não quero, não vou mais, tal. Mas fui provocado de novo a entrar. Eu penso assim, Guerra, que
a gente pode contribuir e muito, até para mostrar que ainda existe político sério. Sim. Porque hoje todo mundo é jogado no balde. Sim. Eu cheguei numa escola aqui, do estadual, dando uma palestra para os alunos, e eu perguntei, vocês vão ser o quê quando crescerem? E aí, advogado, me lembro como hoje, a primeira pessoa disse logo advogado. Um disse professor, veja que ainda tem pessoas que... Ainda tem, que bom, né? Que valorizam essa classe que às vezes é desvalorizada. Demais. Médico, aí o outro jogador de futebol e tal, eles começaram a se empolgar, e eu disse, e aqui ninguém vai ser político? Aí disseram com a sua voz, não, porque política é tudo ladrão. E aí eu disse, mas se um partido... Não, calma. Eu disse, mas vocês se acham honestos? Boa. Aí eles disseram, sim, eu digo, mas honesto é não colar na prova do outro, é não trocar a prova para fazer a do outro, é não furar a fila lá na merenda. Honestidade também é isso. Então vocês são honestos, 80% levanta a mão. Eu disse, se um partido... Lucas, pega água aqui, ó. Pode falando. Pronto, se um partido convidar um de vocês para sair candidato a vereador, quem aceita aqui? Ninguém aceita. Ninguém aceita. Então, vocês não têm nem mais como reclamar que na política tem ladrão, porque vocês que disseram aqui a mim que são honestos, não aceitam entrar. Resumindo a história, eu acredito que ainda tem gente que quer fazer política, como a política realmente deve ser feita, mas que não tem mais espaço. Eu terminei um dia de conversar com um universitário, aluno universitário, tudo, e ele olhou para mim e disse assim, mas Marquinhos, bicho, gostei dessas ideias, rapaz, tu deveria lutar por uma vaga na Câmara. Ideias boas e tal. Mas assim, tem uma laminha pra mim, não? Quando eu vi um universitário pedindo a laminha, que depois é um mar de lama que se transforma, eu desencantei. Mas você não vai se candidatar mais a nada? Eu acho que eu nunca vou me desligar de política. Eu penso, por exemplo, em 28, sair candidato a vereador, montar uma chapa, tal, ver pessoas que pensam igual, que pensam não tão diferente, mas que queiram fazer campanha mesmo, sem ser a campanha do compra. Claro. Sem ser a campanha da conversa lá na cozinha, que você chega na sala, se apresenta e vamos aqui conversar um pouco comigo, já é para vender o voto. Literalmente. Quando não compra antecipadamente. Então, assim, eu não tenho condição nem nervos para fazer uma campanha de compra de voto. Até porque eu desafio, em todas essas minhas candidaturas, sim, alguém em Serra Talhada dizer assim, ele me deu R$10 para eu votar nele. Eu desafio, não tem esse, pode ir. Em rádio eu digo isso, qualquer local, não tem esse. Porque eu sempre fui de esclarecer. E quando eu andava com pessoas que faziam isso, eu dizia, meu irmão, tu responde por tu, não vou fazer. Uhum. E aí eu penso ainda em me candidatar, mas como? Agora entrando no campo das ideias. A cada mês eu quero levar à Câmara, como eu estou levando agora, né? Todo mês eu estou, quase todos os meses, que agora eu tive o recesso, eu estou levando um projeto de iniciativa popular. Apresento na Câmara, inclusive esse primeiro. Todos os vereadores que usaram a tribuna disseram que eu posso levar, que eles vão votar a favor, que é a presença de um enfermeiro no TFD. O TFD. Já é mais do que necessário, a gente vai lá ouvir eles, que a gente faz um culto também. Era para ser uma vez por mês lá naquela parte da secretaria, na calçada, sim, antes deles embarcarem. Sim. Há um louvor, faz uma oração de mãos dadas pelos acompanhantes e tudo. E aí tem outros projetos, a gente na verdade tem 14 projetos que nesse período daqui até próximo de 28 a gente quer levar isso à Câmara e discutir, até porque para mostrar à população que ela mesmo, o povo mesmo pode votar um projeto e ele ser aprovado na Câmara. A exemplo da lei da ficha limpa, sim, a exemplo da lei Maria da Penha, são projetos de iniciativa popular. Então as ideias quando vão chegando, eu já vou para lá, já faço a minuta, já preparo, estou com tudo. Agora, vou respeitando as etapas, porque, por exemplo, para esse primeiro projeto, a gente tem que ter 3.200 assinaturas. E os demais também, que significa 5% do eleitorado de Serra Talhada. Com essas assinaturas online ou física, é que esse projeto vai para lá e eles já deram a palavra de viva voz e publicamente que vão aprovar esse projeto. Aí como é que vai contratar esses enfermeiros? A prefeitura faz concurso, alguma coisa, mas já é identificado uma necessidade. Eu quero fazer isso até próximo de 28 e tendo saúde, estando bem, me candidatar pelos projetos que apresento. Claro. Mas para fazer a campanha convencional, não. Feliz.
pelos projetos, chamando para o debate, ouvindo a população, ouvindo as ideias deles, dizendo muitas vezes a eles, essa ideia de vocês é boa, mas está fora da lei. Aqui vocês estão pedindo uma quadra, mas a necessidade maior é um posto de saúde. Porque nem sempre o que o povo pede é o melhor para eles. Eles pedem porque vão ali, a informação de um ou outro, mas identificar. E aí eu fui lembrando, quando eu coordenei aqui em Serra, no governo anterior, no início do governo anterior, quando Tatiana era vice, eu coordenei junto com a Ari o orçamento participativo, ouvindo a população. E a gente encontrava coisas, pedidos que eram sem lógica, mas eles pediam. E hoje a gente vê que existe um desconhecimento da população. Eu estive no Vila Bela segunda-feira, entrevistando 4 pessoas. Eu perguntei assim, vocês sabem quem é o vice-prefeito? Ninguém sabe. Vocês sabem quem é a vice-governadora? Ninguém sabe. Aí perguntei, me diga o nome dos vereadores atuais. Diga aí, vamos fazer assim? Diga o nome de 10 vereadores que eu vou dar R$50 no Pix a você. Que eu queria testar conhecimento com eles. Aí teve uma que disse, vereador, tem João Duque, tem... Eu disse, João Duque? João Duque. Tá bom, não precisa nem dizer o restante. Caramba. Eu já vi que você tá por dentro aí de tudo. E fora que cita o nome de quem já morreu também e tal. Mas assim, peraí. Mas você sabe quem é? A eleição desse ano de 26, você sabe para que é, né? Não é prefeito e vereador, você não. Então o desconhecimento, tá no descrédito. Se você perguntar em quem ele votou para deputado, ele não lembra. Então assim, a política está desacreditada. O nosso Congresso é essa vergonha que é. Mas a culpa é de quem? Do povo que coloca eles lá. E coloca por R$100, por R$50, pelo exame, pela cirurgia, pelo poço, pela cesta básica. Inclusive tem um vereador que foi eleito que disseram a mim assim, mas esse aí foi o único que não gastou. Esse aí foi o que gastou mais. Foi o que mais conseguiu cirurgia para o povo. Então veja o custo de uma cirurgia que você paga do seu bolso para ele dar a alguém em troca do voto. Então, não vou fazer isso nunca. Eu realmente pensei, 2 anos atrás, eu digo, nunca mais eu quero entrar em política, porque eu nem eu mudo o sistema, nem vou me mudar, não vou ceder a essa prática, não vou. Mas aí eu fiquei pensando, mas talvez seja tudo que os que estão lá queiram, aqui essas pessoas não entram. Você que pensa diferente, fora da curva, que luta por um direito de alguém e tudo. Não, esse povo aí não é bom eles entrarem aqui não, porque vai atrapalhar a nossa farra. Sim. A farra da gasolina, né, nos postos de gasolina, a farra dos congressos de vereadores, que quando termina um congresso, você pergunta a um vereador o que é que ele aprendeu lá, eu nunca vi um discurso de alguém, né? Não, lá no congresso foi ensinado isso, não sei. Enfim, então eu pretendo me candidatar, mas eu já sei das dificuldades que vou enfrentar. Talvez eu seja uma voz na tribuna que passe as ideias e que desperte no povo o desejo de cobrar aquilo que já é uma necessidade da população, mas dizer que vou conseguir muitos projetos lá e tudo, eu não acredito, a não ser que seja iniciativa popular, porque se não entrar no ciclo lá e tudo, e não for conforme eles querem, talvez eles não aprovem, mas pelo menos eu vou estar falando, vou estar cobrando, vou estar levantando essa bandeira de conscientização, indo para as escolas, indo para as universidades, despertando pessoas para se candidatarem, convidando pessoas para se candidatarem, dizendo realmente o que é a política, a grandeza que é a política. Porque, por incrível que pareça, se você abre para uma pergunta de recursos públicos, a pessoa diz, é recurso do governo. É dinheiro do governo. Eu já vi gente que se diz formada e dizer isso, é dinheiro do governo. Mas o governo não tem dinheiro, querida. O dinheiro do governo é o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Não, mas o governo não é nosso dinheiro. Claro. O Bolsa Família é a devolução de um pequeno dinheiro que o governo recebe lá das fábricas, dos grandes, aí dá um pequenininho para a distribuição de renda, que eu já até discordo do valor que é dado. Eu preferia que fosse dado um valor menor e que fosse atrelado a uma atividade, mas não assim dar por dar, porque está acabando mão de obra no Brasil. Sim. Por causa desses programas sociais, que é uma compra antecipada do voto. É uma compra antecipada do voto dessas pessoas. E já está chegando a quase 40 milhões de pessoas nesses programas. Então, assim, eu penso, encontrando pessoas como você, pessoas que pensam consciente a política, se fazer uma chapa, sabe? E me candidatar em 28. Aí o cara diz, você está fazendo esses projetos porque você quer se candidatar. Não tenho nada de arrudeio, não. Estou fazendo porque eu acho que é necessário o vereador fazer. E partindo da população, iniciativa popular, para mostrar à população que a população, mesmo sem ter cargo lá, pode estar sugerindo e pode estar fazendo leis e projetos podem sair das mãos do povo, da iniciativa popular. Interessante, que as pessoas criticam, né? Você está querendo ajudar
E mesmo assim as pessoas ainda criticam, você tá fazendo isso porque quer? Sim, quero, o que é que tem? E às vezes não diz o cara que tá conseguindo cirurgia, sabe? Não, ele tá fazendo porque ele é vereador. Não. Não tem isso na lei. Vereador não é para dar cirurgia a ninguém. Verdade. Vereador tem duas funções: legislar e fiscalizar o executivo. Sim. Só. O resto é assistencialismo, é a compra antecipada do voto, é dar o poço ali e tal, para comprar o voto. Então, se você perguntar a 10 pessoas na rua hoje o que é o papel do vereador, 9 pessoas não vão saber. Verdade. Então, eu penso em fazer isso aí. Aí, se crescer, a população consciente crescer, né? Porque quando Sim. chega a eleição de vereador, é diferente de deputado. Eu tive para deputado 7.800 votos. Aí, quando foi para a eleição de prefeito, eu tive 1.500 votos. Na de vereador, 580 e pouco. Então, diminui. Porque na eleição de deputado tem 2 ou 3 candidatos da terra. Se divide esse percentual para esses candidatos. Na de vereador, são 150, 200 candidatos. Aí esse povo consciente ali do meio vai dividindo para um mais conhecido, um parente, mas o voto consciente ali. Aí vai ficar nessa média de 500, 600 votos. Eu acho que se eu me candidatasse hoje a vereador, teria uns 400 votos. Eu estou botando logo o voto da família e de uns conscientes que eu conheço que não tem, não são comprometidos com ninguém e têm a liberdade de votar pela ideia, pelo projeto e não por ser curral eleitoral. Muitas pessoas me perguntam, né? Acho que você tem visto, né, que quase todo final de semana nós temos feito um trabalho muito interessante junto com o BM. Né, o BM é um parceiro nosso, parceiro do podcast. Né? Teve agora o Festival de Prêmios. E tivemos agora o Dia Festival 10. de Prêmio. Foram 27 prêmios, uma moto 0 quilômetros. Todos os anos ele está fazendo. Básica. E todo ano ele aumenta. Esse ano agora é 29 prêmios. Ano passado foi 28. Agora esse ano serão 29 prêmios, dentre eles uma moto. E aí as pessoas perguntam, Antônio, você quer ser vereador, quer entrar na política? Minha resposta é não. Estou até aproveitando essa oportunidade para dizer aqui ao vivo, na verdade não está ao vivo, gravado, né? Que não, nosso objetivo, não temos interesse na política, a política é interessante. Que bom que tem Marquinhos Dantas, tem outras pessoas. O nosso objetivo é a minha profissão como advogado. Mas entendo, a resposta dele é não. Não entenda que a resposta dele é nunca. Sim, não. Mas nunca diga nunca, porque às vezes a sociedade pode lhe chamar, a população pode lhe convocar, por conta da sua participação, esclarecendo, tirando dúvidas, prestando seu serviço. Então, mais do que nunca teríamos que ter na Câmara alguém que defenda a sua classe, e não para defender só a sua classe, mas com esse conhecimento, porque não tem. Eu acredito que uma Câmara completa seria que cada segmento tivesse ali seus representantes. Sim. Mas não dá, porque só são 17, sim, mas um ou outro pega outras representações, um é de sindicato, outro é da agropecuária, no Congresso tem a bancada da bala, a bancada do agro, bancada... Verdade. Eles lutam pela causa desse pessoal que eles representam lá. Então eu penso uma Câmara assim, professor, um advogado, um médico, alguém que seja do segmento da sociedade para lá ter uma representatividade. Aí sim, seria uma Câmara inteligente, não dizendo que não são os que estão aí, mas infelizmente tem gente que está fazendo da vereança, né, do cargo de vereador, uma profissão. E aí quando eu vejo lá na Portal da Transparência um vereador recebendo mensalmente R$370, R$470, me preocupa, porque e esse dinheiro dele está onde? Será que ele já pegou um empréstimo na campanha? E aí, às vezes, pega um empréstimo maior do que o que ele vai receber durante os 4 anos. Então, já virou uma profissão, muitas vezes é um negócio, aí não dá para mim. Até porque, antigamente, o vereador não recebia nada. Deus ajuda que volte essa lei. Essa lei, né? Para ver se alguém se interessa em se candidatar. Por isso que nós somos advogados, nossa função é ajudar as pessoas, cuidar das pessoas através do direito previdenciário. Sim. Não é? Sim. E eu soube que você trabalhou, inclusive, puxando a sardinha do Grupo BM, né, que participa, que é nosso parceiro do nosso Café com Guerra, das nossas andanças. Eu soube que você trabalhou um período lá, não foi? Eu, na verdade, nunca deixei de ser parceiro do BM. Ele às vezes fica dizendo assim, Paulo, ele diz, você não tem o plano. Eu não fiz o plano eu mesmo fazendo, mas a minha família tem o plano e eu sou um dos dependentes do plano. Sim, sim. A minha parceria com o Paulo é assim, é uma coisa que já virou amizade.
Esse ano foi que a gente não fez o sorteio e tudo, mas por questão também de agenda. Eu estava aqui celebrando um casamento em Afogados. Mas o BM, para mim, foi uma empresa que me deu visibilidade a nível nacional. Eu gravo, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, eu gravo para Minas, eu gravo para Maranhão. Pessoas que têm planos assistenciais e que descobriram através da propaganda do BM. Então, o BM me deu esse credenciamento. Então, eu tenho o BM como parceiro para tudo. Tudo que eu vou fazer também de projetos assim, eu estou lá com ele, estou lá fazendo, tenho essa parceria e tive esse momento lá. Na verdade, eu não trabalhei na interna, mas assim, sempre tive contratos com o BM para a parte publicitária. Pois é. E gravei um comercial lá, né, que foi com um anãozinho dentro do caixão e tudo, que era uma promoção, já que você perguntou. Eu ainda não vi esse comercial, soube que ele existiu. Eu vou te dizer porque você não viu ainda, vou te dizer. Esse comercial foi para produção, foi para edição e começou a demorar, e aí passou do prazo que a gente queria veicular, que era na internet a gente tem os momentos de fazer isso, e aí eu dei uma suspendida para a gente deixar em 26 chegar de novo momento para a gente publicar. Mas o anão deitado no caixão, tudo com as florzinhas, tudo normal, com a mãozinha cruzada, gravatinha. A gente conseguiu uma calça lá infantil para ele, a camisa branca social, e teve a maquiagem. Ele ficou parecendo realmente um defunto. Uhum. E foi muita coragem dele, mas eu tinha todo o roteiro. Aí o câmera fica lá na frente do caixão. Era Danilo, era? Não, foi Antônio. Ah. Aí o câmera foi Juninho, e aí ele deitado em um lá. Nesse dia não estava tendo nenhum velório. Inclusive, o Paulo estava para lá e para cá querendo ver. Eu disse, Paulo, dê uma saidinha, porque senão ele vai ficar com vergonha e tal. Claro. E aí a propaganda era assim. Primeiro tem a externa, que são pessoas na rua, e eu pergunto às pessoas, você já viu o enterro de anão? E as pessoas nunca vi. Não, nunca vi, nunca vi e tal. Aí tem umas 5 ou 6 respostas das pessoas dizendo que nunca viram. Aí o câmera tá na frente dele, que é a sequência do comercial, ele se levanta de vez do caixão e diz, e vocês não vão, e nem vão ver. Já tem pouco que vocês querem que morra? Essa é a frase que ele disse quando ele se levanta do caixão. Aí eu entro com um texto normal dizendo, essa promoção do BM é como enterro de anão, você nunca viu nada igual. Aí começo a fazer o texto e a gente vai usar esse ano lá para julho. Mas essa propaganda aí, essa loucura dessas ideias que surgem que a gente tem que botar em ação. Muito bom, gente. Que legal conversar com esse cara. Nós estamos aqui, eu acho que 1h30, né, produção? 1h30 e na minha cabeça ainda tem várias coisas pra gente conversar. E eu lhe peço perdão porque fico feito falando. Não tenho que pedir perdão. Isso é mania de radialista. Não tem problema, olha, a gente já conversou sobre vários temas. Tem mais algum tema que você queira falar com a gente? Eu nunca esqueço dessa frase que você fez quando eu fui lá no seu programa. E você disse, porque aqui é o seguinte, aqui a gente pergunta no ar se ele quer falar mais alguma coisa, porque às vezes a pessoa fica naquela, eu quero falar de algo, você esquece, e eu sempre uso aqui no Café com Guerra, eu copiei dele. Guerra, eu acho que a gente falou de vários assuntos, mas assim, o principal, você já me provocou a falar e eu já me senti realizado, completo, que foi a questão da missão, do evangelismo. Evangelista que sou, evangelista você sabe que em qualquer momento é momento de evangelizar. Claro. Às vezes eu estou assim andando com uma pessoa e tudo, mas rapaz, o cara diz, rapaz, que calorzão grande, de guerra, o inferno é pior. Se aproxime de Cristo e tudo, começa a puxar assunto. Então eu acho que não tem mais nada que a gente, que você não tenha me provocado, que a gente não tenha falado. Política, histórias do rádio, tem muitas histórias do rádio. A gente, em outra oportunidade, conta essas histórias, coisas da época que era a era do rádio, né? Vamos sim. O rádio hoje está se tornando mais vídeo, né? O rádio vai ficar somente aquele áudio, mas a pessoa que está no rádio, por exemplo, eu estou no programa de manhã e a pessoa diz, meu irmão, me dê o endereço do YouTube aí do programa, porque ela quer ver. Então, porque já está ali com o celular e tal, enfim. E o rádio está tendo essa evolução, né? A internet está ajudando a aperfeiçoar o rádio, né? E a gente falou sobre tudo. Excelente. Vamos gravar um próximo episódio lá na rádio. Sim. E aí vai ser só dos causos. Os causos do rádio. São muitos, engraçadíssimos e verdadeiros. Traga suas palavras finais, amigo. Desejo para vocês a busca a Deus da sua maneira. Eu estou batendo muito nessa tecla.
Tem gente que não busca a Deus porque acha que tem que ser numa igreja, que tem que ser numa religião, numa denominação. Tudo isso são coisas de homens. Os homens que criaram isso. Jesus não criou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião. Até o cristianismo não foi ele. Quando as pessoas chamaram os discípulos de cristãos lá em Antioquia, foram as pessoas que chamaram. Porque viam os cristãos, os seguidores de Cristo, parecidos com Cristo nas práticas do que Cristo ensinava. Então, busque Deus. De que jeito? Do seu jeito. Com que palavras? Com as suas palavras. Busque Deus hoje. Eu dizia e ouvia muito quando era criança, viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Não, não, não. Viva hoje como se Jesus fosse voltar agora, porque vai ser como um relâmpago. E aí depois não tem desculpa. Tem gente hoje lá no lugar de tormento, que ainda não é o inferno, porque a gente escuta médicos dizendo que tem pessoas que quando estão na beira da morte, elas veem uma luz. Tem outros que quando estão na beira da morte, veem um fogo. Até na palavra tem sobre isso, lugar de tormento, onde foi o rico, aquela parábola do rico e Lázaro, e o lugar de paz, onde foi Lázaro. Então, Jesus pode voltar agora. Como é que está a sua vida com Cristo? Então, viva hoje como se ele fosse voltar agora, nesse instante. Se arrependa dos seus pecados. Não existe pecado tão sujo, não existe pessoa tão podre que Jesus não possa olhar para a pessoa e dizer, você está perdoado, vá e não peque mais. Então a mensagem é essa, deixar para você essa meditação. Busque Deus enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Se você está afastado, desviado, volte para Jesus antes da volta dele. Porque lá no inferno, quando estiverem lá, o remorso vai dominar. Os arrependimentos é onde vai ter multidões, milhões de pessoas arrependidas, mas arrependimento tardio. E você tem a oportunidade hoje, vendo esse programa, assistindo essa reportagem, ouvindo essa palavra hoje. Você pode dizer, a partir de hoje eu vou voltar para Cristo, eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar Deus. E aí o versículo-chave é o que a gente já conhece. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mandar aqui um beijo para minha esposa, Tatiana, mandar um beijo para Martina, minha filha, lá em Recife, Mariana, minha filha, lá em Belém do Pará, e Luiz Henrique, meu filho caçula, aqui mesmo em Serra Talhada, que agora, a semana retrasada, também foi consagrado pastor, está na missão pastoral, nós entregamos nosso filho para Deus, e é uma missão dura, mas é prazerosa porque nós sabemos para onde nós iremos, a vida eterna com Cristo Jesus. Guerra. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais por ter me convidado. Me senti aqui em casa. E é para se sentir mesmo. Esse é o nosso Café com Guerra. Você já sabe, né? Tamo junto. É só o começo.